Gaúcha. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Guarani e CSA. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa noite para você que acompanha a CBN Campinas. São 18 horas mais 38 minutinhos. Daqui a pouquinho a bola rola. Daqui a pouquinho a bola rola para você que acompanha a CBN Campinas, para Guarani e CSA. É jogão de bola, é a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E jogo que vale muito, jogo com cara de final de campeonato, porque as duas equipes precisam da vitória e você vai acompanhar tudo isso aqui na CBN Campinas, direto do estádio Rei Pelé. Tem jogão Guarani e CSA para você, torcedor do Bugre, que nos acompanha, para você, torcedor do futebol, que está ligado, pode inclusive participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, 19 é o nosso DDD, também através do nosso YouTube, você pode participar e mandar aquele recado bem bacana no YouTube CBN Campinas. Porque no YouTube Esporte CBN Campinas, daqui a pouquinho tem a transmissão de vôlei Renata e Suzano pela semifinal do Campeonato Paulista de Voleibol Masculino. Começa às 8h30 o vôlei, tá? Mas na sequência aqui de Guarani e CSA, logo depois do futebol, no FM em 99,1, você também vai acompanhar a narração de Rafael Pio, reportagens do Marco Guarizo, Renata Rondino nos comentários para o jogo entre Vôlei Renata e Suzano, que pode dar a vaga final do Vôlei Renata pelo terceiro ano consecutivo. Que bacana! O torcedor do voleibol vai acompanhar também no FM logo depois de Guarani e CSA. Vamos pegar o primeiro destaque do Bugrão. Adriana Almeida, boa noite. Esse Bugrão aí, Dri. Boa noite, Cabela. Grande abraço pra você, pros ouvintes CBN. O Bugrão embaladão, né? Vem de 2 vitórias consecutivas, tá fora da zona de rebaixamento. É bem verdade que tá no limite ali, até disputando essa vaga, quem entra e quem sai da zona de rebaixamento com o próprio CSA. Mas o Guarani vai pro tudo ou nada, já falou que é um jogo que representa uma final para ele. E por isso, tem também as voltas de Derlan, que ficou fora 2 semanas por lesão da coxa, e também do meia Giovanni Augusto, que cumpriu suspensão na última rodada. Guarani com quase força máxima para pegar o CSA. Pois é, se o Bugrão tem a força máxima aí, o CSA não deve estar muito diferente, não, porque também precisa dessa vitória. Se não tem força máxima, tem muita vontade. E, claro, tem o 12º jogador que joga em casa, é torcida. E o Rei Pelé na segunda-feira, Dri, contra o Tom Benz, já estava abarrotado. Imagina hoje que é confronto direto, Dri. É isso aí, o CSA vem também empolgado. O retrospecto não ajuda muito o time das Alagoas quando o assunto é encarar o Guarani, mas é claro, o que importa é o presente. E para o presente, o técnico Roberto Fernandes tem o retorno do goleiro Marcelo Carné, que cumpriu suspensão na última rodada. E por outro lado, o CSA não vai poder contar, por exemplo, com o atacante Lucas Barcelos, que na verdade ele retorna, é uma novidade, ele está recuperado e por isso volta. O CSA só perde do Guarani na tabela de classificação porque tem uma vitória a menos que o Bugre, 7-8. Então, vencendo hoje, fica numa posição bem mais confortável para essa reta final de Série B. São 18 horas e 41 minutinhos. Vai mandando recado aí, vai participando com a gente. Carlão de Freitas. É um confronto direto ali contra o Z4, o Guarani tá na frente, o empatezinho não é ruim, mas uma vitória, como já falávamos à tarde, dentro do CBN Esporte segunda edição,
vem muito a calhar pro Guarani, né, Carlão? Boa noite. Boa noite, Cabela. Boa noite, ouvinte CBN. Cabela, eu acho que uma vitória a gente pode significar para o Guarani a permanência. Não matematicamente ainda, mas o próprio astral faz com que a gente pense isso. Porque seria uma terceira vitória consecutiva, você deixaria um adversário direto lá atrás, o Novo Horizontino está entrando na briga, ou seja, seria algo sensacional para deixar o Guarani numa zona de conforto realmente nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas como a gente vem dizendo, é um campeonato também de estratégia. E se a vitória não for concretizada, o empate também fica de bom tamanho para esta construção de permanência do Guarani na Série B. Muito bem, Carlão que vai comentar. Daqui a pouquinho, bola rolando aqui na CBN Campinas para Guarani e CSA pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Meu caro Fábio Scheibe, nosso plantão esportivo, nosso mini craque, direto de Itu para o mundo. Vamos falar um pouquinho dessa rodada que começou na última quarta-feira da Série B, a 32ª. Fabião, boa noite. Boa noite, Carlos Cabela. Boa noite, ouvinte CBN. 32ª rodada, momentos decisivos da Série B. 4 jogos já foram realizados nessa semana, mais 4 serão realizados hoje. A Ponte Preta, na quarta-feira, perdeu para o Cruzeiro por 4-1. O Sport fez 2-1 no Náutico. O Tombense fez 2-0 no Novo Horizontino, resultado que agrada ao Guarani. E o Vasco empatou com Londrina por 1-1. Hoje, além de CSA e Guarani, tem Operário e Vila Nova, Sampaio Corrêa e Grêmio, e Chapecoense e Bahia. E amanhã mais 2 jogos para fechar a 32ª rodada. O Brusque pega o Criciúma e o Ituano recebe o CRB. Cabela. Por falar em CRB, do CRB para baixo, ainda todos aí correm um certo risco, né? Do CRB para baixo, CRB é o 12º colocado. Vamos falar a classificação do 12º para baixo, só pra gente ter uma ideia, Fábio Scheibe. Como você disse, o CRB está na 12ª colocação com 40 pontos. O Vila Nova tem 37 na 13ª colocação. O Novo Horizontino, que perdeu ontem, tem 36, está na 14ª colocação. Chapecoense, a 15ª com 35 pontos, mesmo número de pontos do Guarani, que é o 16º, e mesmo número de pontos que é do CSA, que é o 17º, e que abre a zona de rebaixamento. Em 18º, o Brusque tem 31, o Operário tem 31 na 19ª colocação, e o lanterna do campeonato é o Náutico, que tem 27 pontos. Pois é, tem confronto direto, aí você disse, Operário contra o Vila Nova. Vila Nova que tá lá em cima, pegou o elevador, o Vila Nova, foi lá pra 13ª posição com 37 pontos. Inclusive uma das vitórias sobre o Guarani, e o Operário que tá lá embaixo, 31. Aí a gente, Carlão, se olhar a gente a tabela assim, tem que torcer pro Vila Nova, né? Já tá lá com 37, que ganha o jogo e deixa o Operário lá pra baixo, não é? Destas equipes que estão brigando, né? Hoje a gente fazia até a conta pela manhã, do CRB pra baixo, 40 já tá numa situação bem encaminhada. Tá bem encaminhado. Então vai do Vila Nova pra baixo, realmente o Vila, o time goiano, é o que está numa situação mais confortável e que já dá mostras de que poderá sair desse famoso bololô. E vai deixando o Operário. Cabelo, na realidade, acho que os 3 últimos já estão praticamente definidos, né? O Brusque eu vejo da seguinte maneira, o Brusque joga amanhã contra o Criciúma em casa. Se o Brusque conseguir uma vitória frente ao Criciúma, ele vai a 34. Ele entra de novo na briga. Ele entra na briga de novo. Entra na briga de novo. Agora, se ele tropeçar, aí assim a gente já pode decretar aí não um rebaixamento, mas uma situação muito complicada do Brusque. E aí vai ficar uma vaga. CSA, Guarani, Chapecoense, Novo Horizontino, o Vila Nova, que em pontuação está bem, mas o número de vitórias é um número preocupante pro Vila, 7 vitórias. Exatamente, tem 7 vitórias, é dos que tem menos, que estão fora da zona de rebaixamento, o Vila é o que tem menos vitórias aí. Então que o Vila precisa vencer, ele tem que consolidar sua campanha em pontos, porque se depender do número de vitórias... E o CRB, além de ter 40 pontos na 12ª colocação, tem 10 vitórias no campeonato. O CRB tem muito mais vitórias do que todos os outros clubes aí. São 18 horas e 46 minutinhos, a bola rola 7 horas, daqui a pouquinho, pra quem gosta, né, 19 horas em Brasília. A bola vai rolar lá no Rei Pelé, em Maceió, pra Guarani e CSA. Você vai acompanhar tudo aqui na CBN Campinas, em 99,1 FM, no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas. Também você acompanha no YouTube CBN Campinas. Todas as nossas plataformas com o sonsaço da CBN para transmissão de CSA e Guarani pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para o intervalo? A gente vai fazer uma pausa, um break, uma parada, uma aguinha. A gente volta já. Fica aí. Oferecimento
super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroeme. Guarani CSA. Eleições 2022 é na CBN Campinas. Uma programação especial com a reportagem nas ruas, a apuração dos fatos, a opinião e um CBN Campinas especial. A partir das 9h30, o jornalismo da CBN traz os detalhes de um domingo em que a população vai às urnas. E claro, ao longo de todo o dia, as informações de uma das mais importantes eleições da redemocratização. Eleições 2022 é na CBN Campinas. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Caminhão Foton é na Caroeme. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caroeme. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Futebol do CBN. Guarani CSA. Legal, já estamos de volta, faltando 10 minutinhos para 7h da noite, de volta. Daqui a pouquinho a bola rola para CSA e Guarani, 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Adriana Almeida, mais um destaque do Bugrão, aí, Adri. Olha, Cabelo, o Guarani com uma força quase máxima, né? E o destaque fica, obviamente, por conta do Giovanni Augusto, que teve que cumprir suspensão na última rodada, no jogo contra o Novo Horizontino. O Guarani conseguiu uma vitória importantíssima no Brinco de Ouro pelo placar de 2-0 e hoje retorna depois de cumprir suspensão. Outro também que volta e num momento muito importante é o Derlan, né? Que ele teve uma lesão na coxa, teve que ficar 2 semanas em tratamento, até era dúvida para o jogo de hoje, mas ao longo da semana conseguiu aí fazer um bom trabalho com o restante do elenco e ele volta no momento importante porque o Ronaldo Alves, o outro zagueiro titular, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então até por isso o Guarani tem aí esse reforço do Derlan, já que ao longo da semana até se especulou em improvisar um jogador ali no setor defensivo, o Guarani poderia usar a base, mas não, o Derlan tá de volta. E um fato importante também que o Bugre tem que ficar de olho é que o Guarani tem muitos jogadores pendurados. E Diogo Matheus, Persson, Giovanni Augusto, Jamerson, João Vitor, Kozlinski, Leandro Vilela, Lucas Ramon,
O Careca, que tá fora, mas tá pendurado também, além do Rodrigo Andrade e o Silas. 10 jogadores no total pendurados e o Guarani vai precisar muito da força do elenco nessa reta final, porque na segunda-feira recebe o Londrina. Londrina que ainda aspira o acesso. Jogo dificílimo para o Bugre no Brinco de Ouro na próxima rodada. 24 graus neste momento lá em Maceió. Bola vai rolar daqui a pouquinho, em mais alguns minutos. E a bola vai rolar no Rei Pelé para Guarani e CSA. Giovanni Augusto de volta em campo hoje. É uma boa arma para a equipe do Guarani, Carlão. Fundamental, Cabela. A gente já tem falado aqui em várias situações. Eu acho que a permanência do Guarani passa muito pelos pés do Giovanni Augusto. Apesar que na última partida do Guarani, o Isaac deu conta do recado, assumiu a responsabilidade, mas qualidade é sempre bom. Então, o Giovanni Augusto, junto com o Isaac, eles vão formar uma dupla interessante aí para o Guarani fazer um bom jogo daqui a pouquinho. Muito bem, vamos escalar as equipes já definidas pelos técnicos. Vamos escalar Guarani e CSA aqui no Futebol CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Alô, torcedor do Bugre. Se o técnico Mozart definiu, você confere aqui na CBN. O Guarani em campo com 30, Maurício Kozlinski. 13, Diogo Matheus. 28, João Vitor. 34, Derlan. E 83, Jamerson. 31, Leandro Vilela, 32, Rodrigo Andrade, 10, Giovanni Augusto e 21, Isaac, 17, Bruno José e 9, Yuri. Repeteco do Bugre, 30, Kozlinski, 13, Diogo Matheus, 28, João Vitor, 34, Derlan, 83, Jamerson. 31, Leandro Vilela, 32, Rodrigo Andrade, 10, Giovanni Augusto, 21, Isaac, 17, Bruno José e 9, Yuri. No banco, 58, João Lopes, 23, Índio, 56, Mike, 8, Eduardo Persson, 18, Richard Rios, 98, Madison, 97, Thiago, 88, Edson, 91, Gênesis. Pela pátria na vida esportiva, CSA. é que vamos sempre conquistar. É o CSA do técnico Roberto Fernandes, em campo. 31, Marcelo Carné. 2, Lucas Marques. 13, Guilherme Paraíba. 33, Lucão e 26, Diego Renan. 5, Capitão Giovanni. 8, Ian Rolim. 27, Gabriel. 9, Lucas Barcelos. 11, Osvaldo e 90, Elton. Repeteco do CSA. 31, Marcelo Carné. 2, Lucas Marques. 13, Guilherme Paraíba. 33, Lucão. 26, Diego Renan. 5, Giovanni. 8, Ian Rolim. 27, Gabriel. 9, Lucas Barcelos. 11, Osvaldo e 90, Elton. No banco, 1, Paulo Ricardo. 10, Rogério. 15, Giva Santos. 16, Ferreira. 19, Tito Canteiros. 21, Rickson. 29, Igor Inocêncio. 30, Tito Santos. 36, Edson. 97, Lourenço. 98, John Mercado. E 99, Rodrigo Rodrigues. A arbitragem do jogo. Vem lá do Distrito Federal, o dono do apito é o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Seus assistentes do Rio Grande do Sul, Lúcio Biersdorf Flor e Luísa Narjoves Reis. No VAR, Daniel Nobre Bins. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Faltando 4 minutinhos para 7 horas da noite, daqui a pouquinho a bola rola. Neste momento as equipes vão entrando no gramado do Rei Pelé. No comentário do jogo, Carlão de Freitas. É uma parada indigesta, né? Atmosfera complicada. Estádio para as duas equipes, né? Para as duas equipes. Houve uma promoção de ingressos. A torcida do CSA está lotando o estádio Rei Pelé. Se o CSA não corresponder nos primeiros minutos, a torcida vai pressionar, como ocorrera ontem em São Januário, a torcida do Vasco, logo no início, já fazendo uma pressão
tanto que o Nenê pediu calma para os torcedores e hoje, de repente, todo esse apoio pode se voltar contra o Guarani, pode tirar proveito também desta situação incômoda que vive o CSA. Cabela, é o que o Guarani tem de melhor, é o que o técnico Mozart tem de melhor dentro do elenco. Se ele não pode contar com outros jogadores é por alguma questão física, mas esse é o time hoje que o Guarani tem de melhor para enfrentar o CSA. A volta do Giovanni Augusto eu acho importantíssima, essencial para fazer essa dobra no meio-campo com o Isaac. O Isaac correspondeu de uma maneira muito importante na última partida contra o Novo Horizontino, na ausência do Giovanni Augusto. A gente espera que aquele Isaac se some ao Giovanni Augusto e aí sim formando essa qualidade no meio-campo do Guarani e, claro, com o Yuri lá na frente sendo o cara do gol. Cabela, você falava do público e tal, e o Guarani vai ter que ter muita concentração, muita personalidade, não só para encarar o CSA, mas para encarar também toda essa pressão, toda essa atmosfera. E se o Guarani conseguir domar esse CSA nos primeiros minutos, aos pouquinhos vai se soltando. O Guarani teve bons comportamentos em estádios lotados, foi assim no derby, não estou falando nem do resultado, mas foi assim no derby, foi assim em São Januário. Não sente, né? Não sentiu. O resultado é uma outra história, mas que jogou, teve um bom comportamento. E hoje a gente espera que tenha esse bom comportamento e de quebra consiga aí um bom resultado. O Guarani precisa tomar cuidado com esta pressão inicial, com os jogadores experientes, com o Osvaldo, com o Elton, com o próprio Gabriel, que é o cara que articula ali no meio campo, mas eu vejo sim o Bugre com uma ótima condição de conquistar um bom resultado. O ideal, claro, os 3 pontos seriam fundamentais. Se os 3 pontos não vierem, eu acho que o empate está de bom tamanho nesta construção de campanha, nesta construção de permanência do Guarani dentro da Série B do Brasileiro. Você que está acompanhando a execução do hino nacional brasileiro neste momento no estádio Rei Pelé. Comentário do jogo com Carlão de Freitas. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. Agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Daqui a pouquinho a bola rola, hein? Daqui a pouquinho a bola rola. Já tivemos a execução do hino nacional brasileiro. Os jogadores vão se cumprimentando ali no centro do gramado. Meu caro Fábio Schaub, tem além de Guarani e CSA, tem mais 3 jogos nesta noite pela 32ª rodada da Série B, né, Fábio? Cabela, Operário e Vila Nova jogam nesse mesmo horário às 7 horas da noite no Paraná. O Sampaio Corrêa recebe o Grêmio às 7 horas da noite também no Castelão. E mais tarde, a Chapecoense, às 9h30 da noite, recebe o Bahia na Arena Condá. Essa 32ª rodada pode marcar o campeonato do Cruzeiro. O Cruzeiro pode sagrar campeão nessa sexta-feira, sem mesmo entrar em campo. Para isso acontecer, depende de empate do Grêmio fora de casa e também depende do empate do Bahia, que também joga fora de casa nesta noite de sexta-feira. Pois é, o Grêmio pode ser campeão então nessa noite de sexta-feira, né? Desceu a Ponte Preta na última quarta-feira e hoje pode ser campeão matematicamente da Série B de 2022. As duas equipes já vão se posicionando lá no gramado. Cabela. Pois não, Dri? E um clima muito bom no Rei Pelé, em Maceió, capital das Alagoas. Temperatura na casa dos 25 graus, sem chuva, bem diferente do clima que a gente vê hoje em Campinas, nessa sexta-feira. E a torcida vem chegando, um público bom lá no Rei Pelé, viu? Vai ter pressão da torcida pra cima do Guarani. E como disse o Carlão, né? Vai ter pressão também pra cima do CSA se o CSA não tiver um bom futebol nesse começo de partida. O Guarani tem que fazer com que isso aconteça para que a pressão se torne favorável à equipe do Guarani. Aliás, o Guarani tem muita gente pendurado, né, Adriano Almeida? Tem um time inteiro pendurado na equipe do Guarani. Dos titulares são vários também. Sim, Cabela. São 10 no total, mas só dos titulares: Diogo Matheus, Persson, Giovanni Augusto, Jamerson, João Vitor, Kozlinski, Leandro Vilela e Rodrigo Andrade. Então, bastante gente aí numa situação complicada. Lembrando que o Giovanni Augusto tá voltando de suspensão porque ele foi expulso, mas já volta pendurado, né? Ele tinha tomado o 3º cartão amarelo, já estava suspenso. Aí no finalzinho do jogo ele toma o amarelo e vermelho. O segundo amarelo e vermelho. Cancela aquele primeiro amarelo. Ele toma uma suspensão, fica fora pelo vermelho e volta pendurado de novo.
Tem que tomar cuidado, pode reclamar hoje, ficar quietinho, jogar o futebol dele, ali pelo meio campo, né, Carlão? Tem que prestar muita atenção nisso. Sem dúvida. Ele, Vilela, são os principais mas jogadores. principalmente ali. O Giovanni Augusto, que é o cara da criação. O Vilela não pode ficar pensando muito, até porque é o cara do combate, né? Mas o Giovanni dá pra ser Rodrigo Andrade tá na lista, Dri? Rodrigo Andrade também. Ele falou outro dia que não toma cartão, Carlão. Esse Rodrigo Andrade, eu adoro o futebol do Rodrigo Andrade. Eu sou um fã do Rodrigo Andrade, mas não adianta. 3 jogos, uma suspensão. 3 jogos, uma suspensão. Neste momento, sendo respeitado, 1 minuto de silêncio no Rei Pelé em Maceió. Vai rolar a bola para Guarani, CSA e Guarani. Guarani de camisas verdes, calções e meias brancas. O CSA com uma camisa azul celeste, calção e meia azul mais escuro. Uniforme bonito do CSA. Bola está no centro do gramado, estamos por conta do senhor Jean-Pierre. Jean-Pierre tá ali, o carequinha no centro do campo. Sendo respeitado, vai dar o pontapé inicial. A equipe do CSA tá tudo pronto. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol CBN Campinas. Guarani e CSA. Bola tá rolando no Rei Pelé, vem comigo, torcedor do Bugrão, aumenta o volume da CBN, sonsaço, para você acompanhar a 32ª rodada, o Bugrão em busca de uma vitória em Maceió, nas Alagoas. Vem pro campo de ataque, a primeira descida da equipe do CSA, chega por baixo para fazer o corte, a sobra com o Rodrigo Andrade, faz a abertura lá pela direita, toca na bola por ali, o Giovanni Augusto chegou no primeiro lance, quem também tocava na bola, chegava por ali, era o Bruno José, responde o CSA, vem pro ataque, vem zaga, por baixo, dá um bico na bola, João Vitor, bota para fora, manual para a equipe alagoana, nesse comecinho de bola rolando com 40 segundos, arremesso manual cobrado, Oswaldo joga a bola para a grande área, atravessa toda a área, vai lá do outro lado, corre para fazer a proteção, Isaac, tem marcação forte para cima dele, recua no Jamerson, esse Jamerson chegou bem na equipe do Guarani, já toca do lado com o Isaac, faz a tabelinha, recebe de volta, sai jogando Jamerson, bela tabela, finta bonita, escapa da marcação, parte para o campo de ataque, atravessa a linha do gramado, foi tocado, é falta! É falta que favorece a equipe do Bugrão ali a 2 passos para dentro do campo de ataque. Adriano Almeida. Tentou evoluir em velocidade, até conseguiu driblar bem a primeira marcação do CSA, mas depois um carrinho forte. Falta bem marcada pelo Jean-Pierre Gonçalves Lima. E para quem se lembra e quer visualizar o árbitro, ele é conhecido como o Vin Diesel da arbitragem brasileira. Pois é, verdade, muito parecido, muito parecido. Isaac na bola, faz o domínio, inverte a jogada, busca o Bruno José, sobe de cabeça lá do outro lado, Diego Renan faz o desvio, bota a bola para fora e arremesso manual para o Bugre, que se mantém no campo de ataque. Comecinho de bola rolando, 1 minuto e 40 desse primeiro tempo, 0-0. Arremesso manual cobrado, chega na bola para fazer o domínio. O Rodrigo Andrade devolve lá pela direita com o Diogo Matheus, domina Rodrigo Andrade, faz a tabelinha com o Bruno José, escapa da marcação, é tocada, é falta, mais uma para o Guarani. Dessa vez é praticamente da mesma posição, só que lá do lado direito do ataque bugrino, Adriana. O CSA não deixa o Guarani evoluir no ataque, não. Vai matando as jogadas, vai minando as tentativas bugrinas. Agora é uma falta e pelo jeito vai lançar a bola para a área do CSA. Vai todo mundo lá pra área. Bom momento pra equipe do Guarani, comecinho de jogo. Torcedor do Bugrão, aumenta o volume, vem comigo. É falta pra equipe do Guarani. Diogo Matheus na cobrança de perna direita. Vai fazer o levantamento, 2 minutos e 20 deste primeiro tempo. Diogo Matheus na cobrança, autoriza o árbitro. Guarani tem falta, vai pintar levantamento. Jogou na entrada da área. Chega a zaga do CSA para fazer o corte, a bola vai no peito do Elton, ele faz o domínio, toca do lado, pinta lançamento, bota lá no campo de ataque o CSA, Rodrigo Andrade, toma ali à frente do Oswaldo, que chegava na pressão e já despacha para o campo de ataque, responde o Guarani, Yuri, toca de cabeça, ela sobra na zaga, Guilherme Paraíba, toca do lado, pela direita, Lucão sai jogando, vem com ela, Lucas Marques para trabalhar ali pelo círculo central do gramado, tem marcação para cima dele, por baixo o Vilela faz a roubada de bola, já sobra com o Isaac, toca na bola, Yuri recebe, lado esquerdo, devolve, mais atrás com o Vilela toca na ponta canhota, livre de marcação, Giovanni Augusto, recebeu, dominou, gingou, escapou bem do lance, bota lá na ponta canhota, Yuri, invadiu a área, pintou cruzamento, explodiu em cima do marcador, era o Guilherme Paraíba que chegava na cobertura para botar, era o Lucão, né, Lucão que chegava ali para botar para fora, escanteio, o primeiro jogo é para o Bugrão, Adriana. O Giovanni Augusto viu bem a entrada do Yuri pela esquerda, tocou para o atacante bugrino, que tentou cruzar, levantou a cabeça, mas a defesa do CSA estava atenta, colocou para escanteio, é o primeiro do jogo. Vem bola pra área, tá todo mundo lá dentro, autoriza a cobrança, esquinado, vem bola pra área, segundo pau, levantamento, subiu o Carné. Para fazer a defesa, o goleiro do CSA bota a ordem na casa alagoana, Adriano Almeida. Marcelo Carné foi bem, ele que tá voltando ao time hoje depois de cumprir suspensão na última rodada contra o Tom Benz. Olha, o CSA vem pro ataque, bola enfiada ali pelo meio, briga por ela, Jamerson, bola escapuliu, sobrou com o Oswaldo, pela direita invadiu a área, carregou linha de fundo, bateu cruzado, desvio, bola para fora,
vibra Rodrigo Andrade, que faz o corte e bota para escanteio, favorece a equipe alagoana pela direita, Adriana. E tem que vibrar mesmo, o Osvaldo é perigoso, jogador experiente, caiu ali pelo lado direito, poderia ter feito um chute cruzado ou até encontrado um companheiro em melhor condição na pequena área. Rodrigo Andrade veio muito bem num corte providencial, agora o escanteio é para o CSA. 4 minutos passados, este primeiro tempo tá caído, jogador caído ali pelo meio. Me parece aqui a distância, né? Aliás, bem longe, né? Ali pelo meio, Giovanni Augusto que tá caído. Ali no meio foi na dividida, ficou caído o jogador do Guarani ou é o Vilela. Chuteira amarela, acho que é o Vilela que está caído ali, viu? Acho que é o Vilela que está sentindo. A Maca já entra em campo para retirar do jogador. Carlão de Freitas, 4 minutos. O Guarani começou bem o jogo. Começou bem, aliás, um começo movimentado. O Guarani tomou a iniciativa, já teve um escanteio. O CSA respondeu neste contragolpe. O Elton, o Osvaldo. O Guarani vai ter que tomar muito cuidado nesse tipo de jogada do CSA com o Osvaldo, que é um jogador de velocidade e também de qualidade. Mas o Rodrigo Andrade chegou e já deu o rapa ali, gerando aí o escanteio para o time alagoano. Eu percebi o Rodrigo Andrade vibrante, ligado no jogo, com 4 minutos fazer esse tipo de comemoração com um desarme. Isso é legal, mostra que o time está empenhado. O jogo está parado, o jogador do Guarani está deixando o campo de maca, parece que é o Vilela. É o Vilela mesmo, né? Precisou da maca, tornozelo direito, está sentindo bastante. Sente muito. Foi no carrinho ali o Ian, hein? Foi no carrinho ali, perigosíssimo esse carrinho, perigoso. Não sei não se vai dar pro Vilela, hein? Escanteio cobrado. CSA trabalhou a jogada, sobrou ali pela intermediária. Pinta o levantamento lá na segunda trave. Sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela vai sobrando lá pela esquerda mais uma vez com o Diego Renan. Ele briga pela bola recuada. Começa de novo, tudo de novo lá atrás com o próprio Diego Renan. Já faz o domínio da perna canhota, bota ali pelo meio. Trabalha a cegada com o Gabriel. Ele vem, faz o domínio, faz a finta, frente da grande área. Preparou a batida para fora do gol. A direita do Kozlinski se perde ali de fundo. Só tiro de meta, viu, a Adriano Almeida? Numa tentativa do Lucas Barcelos, que está voltando ao time do CSA hoje, ele teve espaço da entrada da área, pertinho da meia-lua ali da grande área. Tentou um chute forte, mas totalmente sem direção. Ela saiu à direita do Kozlinski. Tiro de meta 0-0. Eu vi o sinal do árbitro ali, o Jean-Pierre fazendo o sinal lá. Eu acho que tá voltando, hein? O Vilela vai tentar voltar. Parece que tá voltando ali. O Vilela ou não? Não. É o Rios. Vai mexer, hein? Não deu pro Vilela, hein? Logo de cara assim, hein? Meu Deus do céu, hein? Já não deu pro Vilela no carrinho. Interessante, né? Um carrinho como esse, eu sinceramente, trabalho pro VAR num carrinho como esse, não é, Carlão? O camisa 8, né, o Ian Rolim, ele foi em disputa da bola, só que ele foi com uma força acima, né? Foi acima do tom. E aí merecia sim uma punição. Vem CSA para o campo de ataque, trabalha a bola lá na frente, o Elton recebe, faz o domínio, tem a proteção, ele gingou de um lado, de outro, devolve lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali com o Diego Renan, bota a bola no Lucas Barcelo, ele tenta o passe, girou de um lado, de outro, bola recuada, o jogo tá parado, é falta para o CSA lá pela esquerda, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração do jogo com 7 minutos por questão de lesão. Leandro Vilela com muita dor já no banco de reservas. Camisa 31 deixa o gramado para a entrada do 18. Richard Rios, camisa 18, está no jogo. Levantamento na área, sobe a zaga do Guarani, fez o corte, ela sobra pela direita, batida, o Ian bateu cruzado, chega a zaga do Bugre. Para botar a bola para fora em arremesso manual, vai pela direita, tá ali o Osvaldo, ele tem pressa. Ele mesmo já faz a cobrança, recebe de volta, bota lá na frente, lá na ponta direita, pintou levantamento, Gabriel na área. Chega a zaga para fazer o corte ali pelo meio do caminho, era o João Derlan que estava ali para botar para fora, escanteio para a equipe do CSA pela direita, Adri. O Elton tentou uma ajeitada de calcanhar bonita ali, mas o zagueiro do Guarani estava de olho, o Derlan colocou para escanteio, é mais um escanteio, segundo do CSA no jogo. Cresce o CSA no jogo, 8 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Vai para a cobrança da falta, Lucas Marques levantou na marca do pênalti, a zaga do Guarani corta, sobra ali, a entrada grande área, estava ali o Bruno José para fazer o corte. O CSA se mantém no ataque ali pela intermediária, briga pela bola, girou, tocou lá atrás, começa tudo de novo com o Diego Renan, bota lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando aqui pela Guana que vem para o campo de ataque, bota a bola na área, o corte é feito no meio do caminho, sobra de bola mais uma vez, Barcelos tocou na bola, não,
travado na hora H para sair jogando para a equipe do Bugre. Já trabalha pelo lado esquerdo com o Giovanni Augusto. Recebe, faz o domínio, devolve ali com Richard Rios. Tá fresquinho no jogo. Rodrigo Andrade recebe, círculo central do gramado, faz o domínio, a marcação vai para cima dele, briga pela bola, não prende a bola aí, perigoso aí, Rodrigo Andrade. Bola a bola com o Jamerson, lado esquerdo para fazer o domínio, recua mais atrás com o Giovanni Augusto. Faz o domínio na perna direita, busca espaço, bota a bola ali pelo lado esquerdo com o Jamerson, pede a saída de bola e o Bandeira dá. Saiu a bola, saiu o jogador, saiu com bola e tudo ali, arremesso manual pro CSA no campo defensivo. Carlão, foi embora o Vilela e tá em campo o Richard Rios, hein? Creio que o Guarani perde. O Vilela é um dos líderes, né? Já foi até capitão desse time do Guarani, é um cara importante, tem um bom arremate. O Richard Rios demonstra ter qualidade, mas ainda não colocou a prova, né? Quem sabe hoje, né? Quem sabe hoje, pode ser, quem sabe hoje, mas até agora não demonstrou. Então o Guarani perde aí nesta troca, taticamente não muda nada, sai um volante o Vilela e entra o Richard Rios. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 9 minutos e 50 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, sai trabalhando mais uma vez a equipe do CSA, vem para o campo de ataque lá pela esquerda, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento pela direita, quem chega é Lucas Marques, recebeu, dominou, colocou no gramado, tem Osvaldo aberto na direita, ele que recebe, já dominou na perna direita, levantamento na grande área, sobe lá dentro a zaga do Bugre, tava lá o João Vitor para fazer o corte, ela sobra ali pelo meio, no domínio, tentava jogar o Yuri, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para o Guarani do campo defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando. Série B, Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. CSA. Também 0 para o CSA. Central da bola, Fábio Scheibe. Já em andamento pela Série B, Operário e Vila Nova empatam por 0-0. Esse é o mesmo placar de Sampaio, Correia e Grêmio. Amanhã tem Brusque, Criciúma e Ituano e CRB. Futebol, vamos Vamos chegando a 11 minutos, daqui a pouquinho no YouTube Esporte CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, daqui a pouquinho 8h30 tem vôlei Renata e Suzano, segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Voleibol, transmissão com a narração de Rafael Pio, reportagens do Guarizo e os comentários da Renata Rondini, e logo depois de Guarani e CSA, vem pro FM a transmissão do voleibol masculino do Vôlei Renata. 11 minutos e meio, o primeiro tempo. Rola a bola, a equipe do Guarani na saída pela esquerda com o Derlan. Já faz o recebimento ali, vem carregando a bola para o campo de ataque, atravessa a linha divisória, faz o passe, tem o desvio no meio do caminho, recupera a equipe do CSA, toca na bola de cabeça ali pela direita o Elton. Bota a bola pelo meio, briga por ela o Isaac. Na roubada, rola com o Rodrigo Andrade. Domina o 32 o Guarani, bota lá pela direita, lá do outro lado. Quem chega é o Diogo Matheus. Domina, faz o passe no campo de ataque. Bruno José recebe lá pela ponta direita, bota a velocidade, foi travado por baixo com falta. Deu a falta, só arremesso, né, Adriano Almeida? Sim, só lateral, o Diogo Matheus já vai cobrar. 11h50, arremesso manual cobrado. Giovanni Augusto toca de calcanhar para ninguém. Giovanni Augusto tocou para ninguém, viu, Giovanni Augusto? Só tinha ali o Guilherme Paraíba, que sai jogando, bota a bola para fora, tem desvio do Bruno José, o arremesso é para a equipe do CSA. Giovanni Augusto, pelo menos até agora, 12 minutos, está escondido no jogo, viu, Carlão? Aliás, o Guarani abaixou muito as linhas, né? Permite o CSA gostar da partida, embora não tenha criado uma chance clara, mas quando desce aqui pelo lado esquerdo com o Osvaldo, aproveitando até os espaços que o Jamerson deixa, o Guarani corre perigo. Vem Osvaldo, como era dominada pela direita, bota a bola na frente, Gabriel recebeu a bola na linha de fundo, preparou o cruzamento forte para a sorte do Guarani, atravessa toda a grande área, Lucas Barcelos fica com ela lá pela direita, faz a ligação com o Diego Renan, de perna canhota, cruzamento, rasteiro, veio para a grande área, batida cruzada, para fora do gol! Sobe demais a bola, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, assustando a torcida bugrina. Adriano Almeida. Uma jogada perigosa. E ali o Guilherme Paraíba conseguiu dominar essa bola e mandar bem para o gol. Essa mais para a sorte do Guarani. Essa bola subiu demais, ele até reclama um toque no jogador bugrino, que essa bola teria sido escanteio, mas não. O Elton foi quem, na verdade, tentou esse chute a gol
A bola saiu em tiro de meta, o Kozlinski vai esfriando o jogo com pouca pressa para cobrar o tiro de meta. E o Richard Rios apareceu na imagem ali, parece que sentindo alguma coisa. Meu Deus do céu, Adriano Almeida. Só faltava essa, né? O Richard Rios que acabou de entrar no lugar do lesionado Leandro Vilela. Jamerson foi lá em cima, dá uma testada, a bola aperta a marcação, a roubada de bola, e Yuri fica com ela, rola do lado para a chegada ali pelo meio, era do Isaac. Por baixo a zaga do CSA faz o corte na entrada da área, bota para fora, manual para a equipe do Guarani. Giovanni Augusto, ele mesmo está na cobrança ali, deixou com o Jamerson, vai chegando o Jamerson, faz a cobrança, bota a bola mais atrás com o Rodrigo Andrade, faz o domínio, tem marcação do Gabriel para cima dele, rola pelo círculo central do gramado com o João Vitor, recebe o zagueirão do Guarani, é o último homem do Bugre, faz o passe lá pela direita, por ali com o Diogo Matheus, devolve pelo círculo central do gramado, Rodrigo Andrade, fez o passe de primeira, lá pela direita, quem recebe, faz o domínio, Giovanni Augusto, já bota a bola mais atrás, trabalha a chegada com Bruno José, toca no Giovanni, vai trabalhando a bola, vai buscando espaço, vem pela meia, encara a marcação, escapou do primeiro, pediu a falta, o árbitro que não, era o Richard Rios que estava no lance. O Richard Rios chegava ali no lance, ele pediu a falta, o árbitro não deu, ele puxa a camisa do jogador da equipe do CSA e aí sim o árbitro dá a falta, né, Adriano Almeida? Não adianta ficar irritado e puxão de camisa é muito claro que é falta, né? Não tem como questionar com a arbitragem. E foi o que o Richard Rios fez, entrou um pouco fora do tom do jogo aí. Vamos ver como é que vai se comportar o volante do Bugre. Torcedor do Guarani pode ter arrepios da espinha com o Richard Rios em campo, Carlão? Não vou chegar a esse ponto, né? Mas o Richard Rios, ele precisa se entrosar um pouquinho mais. Isso é papo para um outro programa, aliás, né? Mas dá tempo, né? Chegar já nessa fornalha que estava o Guarani, já corresponder, pegar a titularidade é muito difícil, ainda mais para um jogador mediano, né? Como é o Richard Rios. 15 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, trabalha a equipe do CSA, vem para o campo de ataque, bola tocada, o Osvaldo recebeu pela meia, bola enfiada à frente da grande área, fez o toque, o Elton sobrou lá pelo lado esquerdo com o Gabriel, já recebeu, dominou, devolveu com Barcelos, entrada da grande área, dominou, encarou a marcação, bola enfiada pelo meio, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, tem gol na rodada, informação com o Fábio Scheibe. Cabela, no Castelão, no Maranhão, Rafael Vila abre o placar para o Sampaio Correia contra o Grêmio. Agora Sampaio Correia 1, Grêmio 0. Olha a torcida do Cruzeiro fazendo festa. 15 minutos e 50 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, bola tocada pela direita, trabalha por ali a chegada, lado direito, quem estava no lance ali era o próprio Elton, já toca na bola, vem pelo meio, o Marcelo chega ali à frente da grande área, tenta fazer a finta, o Derlan faz o corte, ela sobra com o Osvaldo, tem jogador do CSA caído, bola espirrada, sobrou com o Diego Renan, pintou o cruzamento, desvio no primeiro pau, bola subiu, desceu, sobra de bola pelo meio, a batida! Gol! É do CSA, Osvaldo, um bate e rebate danado, bola cruzada, desvio, subiu, desceu a bola quicou no gramado, não tinha ninguém para dar um bico na bola, sobrou para o Osvaldo que dominou, girou, bateu no cantinho direito do Kozlinski, a 16 minutos deste primeiro tempo, Osvaldo, CSA 1, Guarani, nada para o Guarani, Adriano Almeida. O Osvaldo é experiente, tem intimidade com as redes, depois da jogada pelo lado esquerdo, o Diego Renan, do bico da grande área, tentou cruzar. Essa bola bateu no jogador do Guarani e subiu demais. Quando ela caiu, ninguém da defesa bugrina afastou. E aí o Osvaldo fez um giro bonito e acertou o canto direito do Maurício Kozlinski para colocar o CSA na frente 1-0. Jogadores do Guarani reclamam com a arbitragem. Está sendo checado alguma coisa no VAR, tem jogador caído, sendo atendido também da equipe do CSA no gramado. Cabela, uma outra reclamação, me parece, dos jogadores do Guarani é que no começo da jogada do gol do CSA, se eu não me engano, é o Giovanni Augusto, caído lá pelo lado direito, muito antes, cerca de 1 minuto antes ali da jogada ser concluída, ele já estava caído e a bola continuou rolando. Isso não atrapalhou o gol, porque foi numa região do campo bem longe da onde saiu a qualquer jogada, mas os jogadores do Guarani reclamam de uma falta nesse lance, de uma falta que teria sido feita pelo Guilherme Paraíba. Uma espécie de paulistinha, né, na coxa do... E agora a gente está vendo, vamos esperar aí o que o Vin Diesel da arbitragem vai falar. Pois é, seu Jean-Pierre, você está com a palavra. A bola está no centro do gramado, a checagem do VAR está acontecendo, ele está conversando com o pessoal do VAR, a gente vê ele claramente conversando com o pessoal do VAR,
está sendo analisado. Para mim, falta, Carlão. Eu também achei falta. O Guilherme chegou acima, dando a famosa paulistinha e foi o início da jogada. Ele, olha lá, pelo jeito eu acho que ele vai confirmar, mas o VAR poderia ter apontado a infração. Para mim, falta clara em cima do Giovanni Augusto ali. Ele toca a bola na frente, o jogador vai claramente no corpo do Giovanni Augusto e o árbitro está confirmando o gol. Está confirmando o gol para a equipe do CSA. Eu acho que vai dar muita reclamação esse lance, vai ter muito o que se falar, porque para mim falta clara em cima do Giovanni Augusto do Guarani. 18h40, tem mais gol na rodada aí, Fábio Scheibe. 2 gols aconteceram nessa rodada. No Operário abriu o placar contra o Vila Nova, lá no Paraná. Agora o Operário 1, Vila Nova 0. E o Grêmio com Elkson empatou o jogo lá no Maranhão. Agora Sampaio Corrêa 1, Grêmio também 1. 19 minutos deste primeiro tempo, 1-0, o CSA está ganhando o jogo. Vem Guarani para cima com Bruno José, rola a bola pela intermediária com Richard Rios. Devolve lá pela direita, mais uma vez quem chega por ali é o Giovanni Augusto. Pintou cruzamento na área, subiu o goleiro Marcelo Cardet para fazer a defesa. Carlão de Freitas, 1-0, CSA, Carlão. O Guarani não começou bem não, apesar daqueles minutos iniciais, até os 2-3 minutos, onde teve o escanteio. Depois disso o CSA dominou, não tinha criado uma chance clara, mas estava sufocando o Guarani, apertando. O Guarani precisa sair, precisa adiantar as linhas, ficar um pouco mais com a bola. Vem Guarani, Richard Rios, levantamento na grande área, subiu o goleiro. Ali junto com o Yuri para fazer a defesa de novo, Marcelo Cardet. 2 lances iguais na área ali, né, Adriana Almeida, seguidos do Guarani. E o Guarani não está tendo sucesso nesses cruzamentos para a área. O Marcelo Cardet está sendo absoluto nessas bolas pelo alto. O Guarani tem que organizar um pouco mais as jogadas de ataque e subir com mais volume, com mais jogadores para buscar o gol. Tá aí o toque de 20 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Tem arremesso manual CSA ali pela direita. Oswaldo, autor do gol, tá guardando. O Lucas Marques prefere o toque ali com o Gabriel. Agora sim, Oswaldo recebe na ponta direita. Marcação do Jamerson. Foi pra tabela, chegou linha de fundo. É falta em cima do Oswaldo. Bola foi para fora, não deu falta não, deu sim, falta ali em cima do Oswaldo, é falta que favorece a equipe do CSA pela direita, Adriana. Lance muito parecido com aquele que derrubou o Giovanni Augusto. Eu ia falar isso, eu passei a bola para você, mas não falei, mas eu ia falar justamente isso. O Jamerson foi para cima do Oswaldo, colocou a perna na frente, aí o Oswaldo caiu, falta claríssima e naquele escanteio de mangas curtas pelo lado direito. Vai vir bola para a área, lance perigoso para o CSA. CBN dando eco em toda a Campinas, sonsaço da CBN, você que tá ouvindo, aumenta o volume aí, vem comigo, torcedor do Guarani, faz figa aí, o Bugrão tá perdendo, precisa de um golzinho pelo menos pro empate, tem falta pro CSA pela direita, vai pintar levantamento para dentro da grande área, tá todo mundo lá, Lucas Marques na cobrança, de perto da direita para fazer o levantamento, 21 minutos, correu pra bola o camisa número 2, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga do Bugre, mas o quarto ela vai sobrando com o Gabriel, de cabeça recua com o Diego Renan, já faz o domínio, gira o corpo, volta lá atrás com Marcelo Cardet. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 21 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. Rei Pelé, 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. CSA. 1 pro CSA, o Oswaldo marcou. Guarani. Nada para o Bugrão. Central da bola, Fábio Scheibe. Com essa derrota, o Guarani vai caindo uma posição e vai entrando na zona de rebaixamento, agora na 17ª colocação. Já o CSA dá um salto, vai para a 13ª posição com 38 pontos. Cabela, e no jogo entre Sampaio Corrêa e Grêmio, o VAR anulou o gol do Grêmio. Segue Sampaio Corrêa 1, Grêmio 0. Futebol Globo CBN. Já passamos de 22 minutos, vem Guarani para o campo de ataque lá pela direita com o Giovanni Augusto, já faz uma finta bonita, carrega a bola pela direita, bico da grande área, brecou, girou, ficou caído o marcador para cima dele ali, que era o Lucão, ele gingou de um lado, de outro, carregou, buscou espaço, pegou na bola mais uma vez, fez a tabelinha, Bruno José recebe a bola, faz o passe mais atrás, chegou Giovanni Augusto, toca na frente, Diogo Matheus chega na linha de fundo, chega por baixo a zaga. Se estica todo por baixo ali o Diego Renan para botar para fora a bola em escanteio. É para a equipe do Guarani lá pela direita, Adriana Almeida. O Guarani volta a atacar depois de um começo de primeiro tempo bom e agora em desvantagem no placar, o Bugre vai em busca do empate. Tem mais um escanteio, é o segundo do Guarani no jogo, o primeiro pelo lado direito do ataque. É o 4º escanteio no jogo, como você disse, o segundo para a equipe do Guarani, 4 escanteios, 2-2. O placar dos escanteios no Rei Pelé, 22 minutos e 50, 1-0 CSA. Aumenta o volume, torcedor faz figa e vem comigo. Escanteio para o Bugrão, levantamento na grande área, subiu o goleiro, falhou, passou por todo mundo.
Goleiro subiu, não achou nada, passou pelo Yuri, a bola foi pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do CSA, Adriano Almeida. Nem o Yuri esperava essa falha gigantesca do Marcelo Carné. Anteriormente eu dizia que ele estava absoluto nas bolas pelo alto. Acho que foi um excesso de confiança ali. Subiu, caçou uma borboleta, não. Muitas, uma família de borboletas. E aí a bola passou pertinho do Yuri. Quase o Bugre empata. E ele fica pedindo uma falta ali que não aconteceu ali na pequena área. Quase o Guarani empata o jogo. Torcedor do Bugrão. Tem torcedor acendendo vela, tem torcedor aumentando o volume da CBN, tem torcedor pedindo pelo amor de Deus pro Guarani marcar o golzinho. 23 minutos e 50. 1-0, o CSA tá ganhando. Tem mensagem chegando, a galera vai interagindo conosco. O Fábio Scheibe. Pelo 19-9186-9070, o Marcelo do Jardim Marisa está confiante na vitória do Bugre. Pelo YouTube, o Emerson Santana, o Robson Vitoriano e o Cristiano Salvione estão todos na escuta, Cabela. 24 minutos este primeiro tempo, Carlão. O Guarani está tentando reagir. Só que a marcação do CSA é muito forte ali pelo meio campo, hein? Mas melhorou. Pelo menos fica um pouco mais com a bola no campo ofensivo. Já exige da defesa do CSA, do Marcelo Carlão. Caiu o mundo aqui, pelo amor de Deus. Mas o Guarani já melhorou. Parece que já se recompôs do golpe. Permanece no campo de ataque, o que é mais importante agora. Tem que tomar cuidado com o contragolpe. O Oswaldo está muito bem no jogo e é a principal arma do CSA. 24 minutos e 40. Tem uma imagem mostrando ali o Giovanni Augusto passando a mão na coxa ali. Sempre quando passa a mão na coxa assim, dá um arrepio, porque o que tem de contusão muscular ultimamente, hein, Adriana? Estiramento na coxa é negócio comum, né, entre jogadores. É a alta sequência. Haja vista o Derlan, né? Que agora que se recuperou de uma lesão na coxa. Guarani vem com boa oportunidade, vai lançar a bola para a área do CSA. Diogo Matheus, que também ficou um tempão fora por uma contusão muscular, também ficou um tempão fora, vai lá para a cobrança da falta. Diogo Matheus de perna direita, todo mundo em cima da linha da grande área. Vem comigo, Bugrão, cruzamento na área, sobra de bola pelo meio, a batida, bola espirrada, subiu o zagueiro, fez o corte, tá viva a bola lá pelo meio, Yuri fica com ela no bico da grande área, volta com o Rodrigo Andrade, devolve mais uma vez ali pela esquerda com o Isaac, encara a marcação, o Jamerson passou, ele ajeitou perna direita, chamou para dançar, ajeitou perna canhota, preparou o cruzamento, fintou novamente, levantou lá na segunda trave, desviou de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio, chega Derlan de cabeça, toca na frente, cruzamento na grande área, sobe a zaga do CSA, ela vai sobrando ali pela intermediária com o Diogo Matheus, ele faz o domínio, toca na bola de cabeça, sobra, dá um bicão nela, sobe, desce a bola, tá viva lá no meio da grande área, quem chega é o Lucão, dá um toque na bola, joga lá do outro lado, a bola vai pra fora, arremesso é manual para a equipe do Guarani, tem pressa na cobrança, Diogo Matheus com ela, pinta cruzamento da grande área, sobra de bola pelo meio, Isaac ajeitou pra se atrapalhar, falhou com a bola, bateu! Gol! Guarani! É do Bugrão! Isaac! Rebate danado na zaga do CSA. A bola sobrou açucarada pro Isaac. Ele dominou, se atrapalhou com a bola, pisou, fez a finta. Quando ele toca, a bola passa entre as pernas do Carné. Vai entrando devagarinho, o zagueiro tenta cortar em cima da linha, não consegue. Vai pro fundo do gol, a 26 minutos, tá empatado o jogo. Guarani! Primeiro tempo lá em Maceió. Isaac! Pro torcedor do Guarani fazer aquele ufa! Tá empatado o jogo, 1-1, Adriano Almeida. Jogadores do Guarani foram espertos no começo da jogada. Um lateral despretensioso, mas cobrado de maneira muito rápida pelo lado direito do ataque. E aí, um cruzamento para a área. Essa bola atraiu toda a defesa do CSA, que não conseguiu cortar essa bola. E aí a bola sobrou para o Isaac. Num primeiro momento parecia que realmente ele não ia conseguir. Dominou meio esquisito, mas aí teve calma, conseguiu chutar e acabou fazendo um bonito gol. Guarani deixa tudo igual no Rei Pelé, 1-1. Tá tudo igual no Rei Pelé. O bate e rebate danado, mas quando a bola cai no pé do Isaac, ele levanta a cabeça, Carlão. Finta o zagueiro que chega.
olha pro gol, o goleiro tá saindo, ele dá uma roladinha entre as pernas do goleiro. Ah, foi um belo gol, um gol de frieza, um gol de talento. E no momento em que o Guarani começou a gostar do jogo, começou a exercer a pressão, jogar no campo de defesa do CSA, a coisa melhorou, veio o empate. Olha o Guarani no ataque, cruzamento feito, desvio pra fora! O Guilherme Paraíba jogou contra o Patrimônio. O Cardé salvou a equipe do CSA, quase o segundo do Guarani, Adriana. Um ótimo cruzamento do Giovanni Augusto pelo lado esquerdo. Essa bola quase traiu o Marcelo Carné. Ia ser realmente um golaço. O Guilherme Paraíba num carrinho desviou. Ela subiu, caiu e quase. Escanteio pro Bugre. Só um detalhe rapidinho. O cabelo Leandro Vilela tomou amarelo porque do banco de reservas ele entrou em campo na comemoração. Tá fora do próximo jogo do Guarani. E com uma bolsa de gelo no tornozelo. Escanteio cobrado, Giovanni Augusto fica com ela, rola a bola com o Jamerson. Pintou cruzamento na área, sobe a zaga do CSA para fazer o corte. Ela vai sobrando lá pela direita com o Marcelo, chega na marcação. O Bruno José comete falta, jogo tá parado, é falta. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Sai tocando a equipe do CSA lá pela esquerda. Rola a bola, lado esquerdo vem pro campo de ataque aqui pela Guanda. 1-1 é o placar do jogo. Torcedor do Guarani agora ficou feliz da vida. 1-1, tá tudo igual. Lançamento feito no ataque, Derlane cabeça escora. Ela vai sobrando com o Jamerson. Lado esquerdo ele bota no gramado, rola do lado com o Isaac, faz a tabelinha, pega de volta, ali pela meia, bola adiantou demais, ele brigou ali pelo meio com o Giovani, no pé de ferro, o jogador do CSA leva melhor, recua lá com o Lucão para começar de novo, vem com o Gabriel, já chega no campo de ataque ali pela meia direita, faz o break, olha de um lado, carrega do outro, busca espaço, bota para Osvaldo, lado direito, pertinho da lateral do gramado, Gabriel fez a tabela, devolveu para Osvaldo lá na linha de fundo, chegou Jamerson. Por baixo, dá um toque na bola, bota pra fora, arremesso manual já cobrado pelo CSA. Gabriel Osvaldo toca no Lucas Marques, que bota lá atrás para começar de novo. Quem vem pro ataque é o zagueiro Lucão, ajeita na perna direita, rola a bola ali pelo bico da grande área. Se apresentou Gabriel, cruzamento da grande área, segundo pau de cabeça, sobe lá dentro do Diogo Matheus, sobra de bola com o Diego Renan, devolveu o cruzamento, atravessou toda a grande área, Osvaldo, evita a saída, fica com ela pela direita, ali pertinho da linha de fundo, encarou, fintou, carregou, cruzamento na área, por baixo, João Vitor. Faz o corte no meio da pequena área. Vem CSA pra cima mais uma vez com o Lucas Marques. Pela direita, carregou, buscou a linha de fundo. Preparou o cruzamento, rasteiro, corta a zaga. Sobra com o Jamerson, que dá um bico na bola de perna da canhota. Joga pro campo de ataque. O Yuri engatou uma quinta, foi pra cima do Carneiro. Goleirão lá na grande área. Chega o goleiro pra sair jogando com o Guilherme Paraíba. Mas que pressão do CSA em Adriano Almeida. O CSA agora tenta tirar esse empate do placar, jogando em casa. E um detalhe, Cabela, o Isaac é o segundo gol dele com a camisa do Bugre. Ele que marcou o primeiro gol na rodada passada da vitória por 2-0 sobre o Novo Horizontino no Brinco de Ouro. Mas mais do que o gol, naquela partida ele teve participação muito importante no meio-campo bugrino. O Isaac que vai se sentindo cada vez mais à vontade com a camisa alviverde. Mas agora ele tá caído, sentindo alguma coisa. Vamos ver se o prejuízo das lesões continua pro Guarani. Tomara que não, né? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Eu não entendi nada. O árbitro chegou lá, deu a mão pro Isaac, conversou. Olhou no relógio, falou que horas que era pro Isaac. Não entendi nada, viu, Carlão? Um gesto carinhoso, Cabelo. Pois é. Um gesto carinhoso. Tá bom então, né? Tudo bem. O Isaac tá em campo, olha lá, já tá correndo, tá tudo bem com ele. Vem CSA pro campo de ataque, lançamento feito, a bola bateu na zaga, sobra com o Isaac, chega por baixo, Lucas Marques, bota pra fora, manual pra equipe do Bugre, campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Vamos chegando a 32 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. CSA. Osvaldo marcou. Guarani. Pro Guarani, o Isaac descontou o central da bola. Fábio Scheibe. E com este empate, o Guarani deixa momentaneamente a zona de rebaixamento, subindo para a 15ª colocação. Empurra o CSA para a 16ª e coloca a Chapecoense na zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 35 pontos. Futebol Globo CBN.
Vai tocando a bola a equipe do CSA pro campo de ataque ali pela direita. Trabalha, chegada com o Lucas Marques, rolou com o Osvaldo, tabelou, recebe de volta, Lucas Marques, linha de fundo, pintou cruzamento na segunda trave, passa pelo Elton, vai sobrando lá pela esquerda com o Barcelos, devolve a bola na área, chegou por baixo o João Vitor. Se estica para fazer o corte, sobra de bola com o Giovani. Ele já faz o domínio lá pela esquerda, recua no campo defensivo com o Paraíba. O Guilherme Paraíba encontra ali a chegada ali pelo meio campo do Gabriel. Faz o domínio, ajeita a bola, vem pela direita, trabalhando para o campo de ataque. Mais uma vez o Lucão. Lado direito ele domina, rola a bola com o Lucas Marques. Faz a tabelinha, recebe de volta na frente. Evita a saída. O árbitro tá falando que não saiu, não. Disse que não. Demorou para... auxiliar, não sabe nem que ele marcou ali também, viu, Adriana Almeida? Mas o Lucas Marques escorregou, né? Um lance de circo ali na hora de dominar e tentar avançar para o ataque. Escorregou e deixou a lateral de graça para o Jamerson. 33,5 desse primeiro tempo, Carlão de Freitas. Vou falar para você que o jogo tá estranho. O Guarani tenta chegar, o CSA responde, não tem uma briga, tem uma correria. E quando o CSA pressionou, abriu o placar. Aí o Guarani retomou e passou a pressionar e empatou o jogo. E agora o CSA fica mais no seu campo de ataque. O Guarani tem que tomar cuidado. O CSA explora muito aqui o lado direito. O Jamerson é muito bom, mas deixa às vezes alguns espaços e o Osvaldo se aproveita. Mas até aqui um equilíbrio grande, o Guarani vai conseguindo administrar. E sai jogando ali pelo meio com o Rodrigo Andrade, já dá um tapa na bola lá pela direita com o Richard Rios. Deixa do lado com o Bruno José, que devolve mais atrás com o Diogo Matheus. Campo defensivo, toca a bola, equipe do Bugre. 34 minutos é o primeiro tempo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Isaac fez uma bonita finta ali para cima do Ian, já toca na bola, recua com o Giovanni Augusto, recebe na perna direita, bota a bola lá no campo defensivo com o João Vitor, domina no círculo central do gramado, abre pela direita com o Diogo Matheus, vem ali na diagonal carregando a bola, tem ali pelo meio o Rodrigo Andrade, ele prefere o Derlan, lado esquerdo, zagueirão já faz o domínio, vem pro ataque, deu um tapa na bola, Giovanni Augusto recebe rapidamente em ligação com o Jamerson, botou na frente o lançamento, era ali pro Isaac, quem chega por baixo é o Lucão para fazer o corte, sobe de cabeça o Derlan, escora a bola para fora, arremesso manual para a equipe do CSA no campo defensivo. Aí o toque CBN de 35 minutos deste primeiro tempo. 1-1 é o placar do jogo. Você vai interagindo com a gente aí, mandando sua mensagem. 991869070. 19 é o nosso DDD. Também pode interagir através do nosso YouTube. CBN Campinas. youtube.com/CBN Campinas. Olha o CSA. Lançamento forte para fora de graça. Só tiro de meta para o Koslinski. Repor a bola em jogo, Adriano Almeida. O Osvaldo pede desculpa agora para os companheiros porque percebeu que realizou uma jogada muito equivocada. E um detalhe, Cabela, o Guarani leva uma ampla vantagem no retrospecto contra o CSA. Por exemplo, no Brinco de Ouro, o Bugre nunca perdeu para o time alagoano. No retrospecto geral, 12 jogos, 8 vitórias do Guarani, 1 do CSA e 3 empates. A única vitória do CSA sobre o Bugre foi no primeiro turno da Série B de 2020. Olha o Bugre, no ataque, Giovanni Augusto ali para intermediária, domina, escapa bem da marcação, gira o corpo em cima da bola, bota na frente, lançamento para a área, sobe de cabeça o Guilherme Paraíba, chega Lucão para dar um bico na bola, tira o perigo de lá, a bola volta pelo meio, mantém o Guarani no campo de ataque com o Rodrigo Andrade, ele domina colocando a bola no gramado, estava quicando, mas perde o lance, recupera o CSA, bota na ponta direita, o lançamento é para o Osvaldo, tem Jamerson junto dele, chega Jamerson para fazer o desvio e botar para fora, escanteio para a equipe alagoana ali pelo lado direito, Adriano Almeida. É melhor mesmo não brincar ali na frente do Osvaldo, ainda mais em velocidade. Por isso o Jamerson tá certo, colocou essa bola para escanteio, afastou o perigo, é mais um escanteio para o CSA pelo lado direito. E dessa vez não é o Lucas Marques que vai para a cobrança, é o próprio Osvaldo que tá lá para a cobrança do escanteio, lado direito, vem bola para a grande área, 36:40, escanteio para o CSA, autoriza o árbitro Osvaldo na bola de perna direita, faz o levantamento, vem na marca do pênalti, sobe Derlan de cabeça, tira o perigo da grande área, ela vai sobrando ali pela intermediária mais uma vez com o Diego Renan, ele dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo, sai, tocando a equipe do CSA, vai trabalhando mais uma vez, despacha a bola para a grande área, lançamento feito, Elton desvia de cabeça, João Vitor estava lá para fazer o corte, bota para fora em outro escanteio para a equipe do CSA, mais uma vez é pela direita, Adriano Almeida. O time alagoano que cresce nessa reta final do primeiro tempo, agora mais uma bola lançada para a área, o João Vitor mostrou segurança e não quis saber de brincadeira, afastou para o escanteio, agora voltou ele para a cobrança, o Lucas Marques.
37 minutos e meio deste primeiro tempo. Escanteio, quarto do jogo para a equipe do CSA. Lucas Marques da cobrança, corre para a bola. Perna direita, levantamento lá na segunda trave. O desvio de cabeça. Kozlinski! Dá um tapa na bola, defesaça do goleiro do Guarani. Bota para fora do campo. Escanteio de novo pro CSA, Adriano Almeida. Um cabeceio de longe, na altura da marca do pênalti, mas muito certeiro, muito consciente. O Kozlinski fez aquela ponte para colocar para escanteio Lucas Marques. Vai tocando a bola no cruzamento feito, passa por todo mundo, a zaga do Guarani faz o corte, ela sobra com o Diego Renan, ali pelo círculo central do gramado, ele domina na perna canhota, faz o lançamento pela direita, sobe, Isaac de cabeça, escora, ela vem pela meia, sobra de bola com o Ian, cruzamento na área, zaga corta, ali pela frente da grande área, sobra mais uma vez com o CSA que fica com toda a segunda bola ali pelo meio, Diego Renan, rola a bola lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando ali mais uma vez com o Paraíba, toque de volta no Diego Renan, lançamento feito lá na direita, Diogo Matheus por baixo, corta o Ian, chega na briga, Diogo Matheus toca na bola, rola do lado, faz a tabela, recebe de volta, muito longo, escapou, passou por ele, sobra de bola, batida, Kozlinski! O Ian soltou a perna, o Giovani solta a perna ali da intermediária, a bola vai no peito do Kozlinski, Adriano Almeida. Giovani Volante, capitão do CSA, de muito longe, mas percebeu que tinha espaço e aí soltou aquela bomba. Para sorte do Kozlinski, ela foi em cima dele, ele pegou e já repôs a bola 1-1. 38 minutos e 50 de bola rolando, 1-1 é o placar do jogo. Sai jogando a equipe do CSA mais uma vez ali no campo defensivo. Gabriel toca no Giovani contra o Ian, faz o domínio, perna direita, lançamento feito, deu sorte o Guarani. A bola bateu ali na batata da perna ali do Marcelo, que chegava na infiltração na área. Responde o Guarani, vem para o campo de ataque, lá pela direita. Trabalhou por ali a chegada Rodrigo Andrade. Marcação para cima dele, faz a roubada, o Paraíba. E o Rodrigo Andrade comete falta. O jogo está parado, é falta que favorece a equipe do CSA. No campo defensivo, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Lançamento feito, atravessa todo o campo, vai lá com o Kozlinski, bota a ordem o Kozlinski para sair jogando mais uma vez a equipe do Guarani no campo defensivo. Carlão de Freitas, vamos chegando a 39, já passamos de 39 minutos, chegando a 40. O jogo deu uma equilibrada, não é? Deu uma equilibrada. Mais do CSA comandando. O Guarani recuou um pouquinho, estava num ritmo melhor, conseguia respirar um pouquinho mais no campo de ataque, mas novamente o CSA começa a se impor, sempre pelo lado direito, sempre com o Osvaldo, apostando não só na velocidade, mas nas bolas aéreas para o Elton e para o Lucas Barcelos. E nos últimos lances o Kozlinski teve que trabalhar, então seria interessante o Guarani adiantar novamente, tentar se impor para não passar tanto sufoco. Trabalha a saída de bola a equipe do CSA ali pela direita. Era quem saía jogando ali. Era o Giovani, toca na bola. Giovani para Giovani, só quem roubou foi o Giovani Augusto. Rola a bola com o Yuri, sai da grande área, domina, toca do lado. Jamerson tenta a devolução, chega a marcação para cima. O Yuri faz o domínio, mas comete falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do CSA no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 40 minutos e 50 de bola rolando, primeiro tempo de jogo. No Rei Pelé, o placar CBN está assim, ó. CSA 1, Osvaldo marcou a 16 minutos do primeiro tempo. Guarani 1, Isaac empatou a 26 minutos do primeiro tempo. Central da bola para o Chaile. No Paraná, o Neto empata para o Vila Nova contra o Operário. Agora Operário 1, Vila Nova 1. E amanhã, pela 29ª rodada da Série A, tem Atlético Mineiro e Fluminense às 15 horas no Mineirão. Internacional e Santos no Beira-Rio. E às 9 horas da noite na Neoquímica Arena, o Corinthians encara o Cuiabá. 41 minutos e 40, sai jogando a equipe do CSA lá pelo lado esquerdo, toca na bola, bota no campo de ataque, lado esquerdo chega Bruno José na recuperação, gira o corpo, bota para fora, manual para a equipe alagoana lá na esquerda, vai se ajeitando lá rapidamente o Diogo, era o Ian que chegava lá, mas quem faz a cobrança é o Diego Renan, que toca no Ian, rola a bola, entrada da área, para a tabela feita, vai sair do Kozlinski, fica com ela, só acompanha ali o Derlão, a bola fica tranquilo com o Kozlinski. Levanta o braço ali, pede alguma coisa? Não, tá tudo certo, né, Adriana? Sim, tudo certo. A defesa do Guarani dessa vez trabalhou muito bem. O Guarani vai tentando esfriar o jogo para ir com esse empate para o vestiário e ver o que faz para o segundo tempo.
Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Richard Rios recebe ali do lado esquerdo, rola a bola na contramão pro Derlan, chega Derlan, zagueirão, devolve do Rios, lá na ponta esquerda, faz o domínio, na perna direita encara a marcação, carregou de um lado, de outro, bateu por baixo, chega a zaga do CSA para fazer o corte, tira o perigo, a bola subiu, desceu mais uma vez o Derlan com o peito, ajeita ali pro Giovanni Augusto, que domina, coloca no gramado, tem marcação para cima dele, marcação com falta, o jogo tá parado, é falta em cima do camisa 10 da equipe do Grão, é falta ali pro Guarani, Adriano Almeida. Falta em cima do Giovanni Augusto, ele caiu tentando armar as jogadas, a marcação tá mais firme para cima do camisa 10 do Bugre, que agora pode lançar a bola para a área, não. Vai fazer uma jogadinha ali, tentando organizar o ataque do Guarani. Vai tocando a bola, aquela maneira de tocar a bola. Eu não gosto muito disso não, Carlão. Ali ainda tudo bem, já tá no campo de ataque, ali tudo bem. Mas quando começa esse toquinho no campo defensivo, meu Deus do céu. Ah, não. No campo de defesa eu tenho o verdadeiro arrepio, né? Agora no campo de ataque, sim, dá uma desafogada. O Giovanni Augusto foi na experiência agora, esperou, né, o contato do jogador Giovanni, deu uma respirada ali, ganhou ali alguns segundos importantíssimos para esta reta final. Acho que agora acalmou um pouquinho, né? Acalmou, todo mundo pedindo para acabar o primeiro tempo. É, o cansaço também bateu, mas um primeiro tempo importante do Guarani. Conseguiu se impor à medida que se recompôs do golpe do primeiro gol, né? Um bate-rebate ali no primeiro gol do CSA, mas depois, quando teve a posse de bola, quando teve a tranquilidade, a personalidade para jogar no campo ofensivo, conseguiu o empate. O jogo tá parado, tem uma falta ali pelo meio para cima do Elton. Foi atropelado ali no círculo central do gramado pelo Derlan. Fica reclamando de um cartão. O árbitro falou, não, é só falta, né, Adriano Almeida? É, fez aquela espécie de cama de gato, né? O Elton subiu demais, o Derlan baixou. Mas agora o Guarani já rouba a bola. E vem lá pela direita com Bruno José. Encara a marcação ali do Paraíba. Toca no Giovanni Augusto, à frente da grande área. Rola pelo lado esquerdo com o Isaac. Ajeitou na perna direita. Preparou a batida. Rolou do lado. Bateu em cima do zagueiro. Sobra de bola com o Oswaldo. Dormiu no ponto Isaac. Sai jogando aqui pelo CSA. Vem com o Elton ali pelo meio. Já botou para correr lá pelo lado esquerdo Barcelos. Lucas Barcelos já faz o domínio. Tem marcação do João Vitor para cima dele. Rolou, ajeitou na perna direita. Preferiu o passe ali pelo meio. Jogou no contrapé do Elton. Pra sorte do Guarani, porque o Elton tava sozinho ali na meia-lua da grande área. Ele ia sobrar de frente pro gol ali, Adriana. Pra sorte do Guarani e do Isaac, né? Que tava com todo o ataque montadinho lá. Não pode perder uma bola como perdeu no ataque do Guarani. Agora o Bugre desce de novo. Pela esquerda com Bruno José. Pintou o cruzamento na área. O desvio. Pega o goleiro. O Guilherme Paraíba fez o... Olha que quando o gramado pegou um efeito venenoso, bateu no peito dele e ia entrando no cantinho direito do Carné. Se esticou todo, o goleiro fez a defesa. Tão doidinho pra fazer um gol em cima desse goleiro aí. Os dois zagueiros já tentaram, viu, Adriano Almeida? É, o Guilherme Paraíba gosta de uma emoção, hein? Quase que sai mais um. Segunda vez que o CSA passa um perigo enorme por conta de gol contra. E agora o CSA desce no momento em que a arbitragem sinaliza. 4 minutos de acréscimo. Vamos a 49, sobe bola na grande área, passa por todo mundo, vai sobrando lá pela esquerda com o Ian. Recua mais atrás com o Giovanni, toca ali pelo meio, recebeu camisa 5 da equipe do CSA. Se ajeitou, 1-1 é o placar do jogo. Bota do lado com o Gabriel, lançamento feito na ponta direita, buscava quem ali? Não buscou ninguém. Nem o Lucas Marques, nem o Bandeira, muito menos a galera do banco de reserva, porque a bola foi muito longe. Só para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Carlão, já imaginou você, goleiro, e os seus dois zagueiros tentam fazer gols contra só no primeiro tempo? Zagueiro muito amigo, né? Muito amigo, né? Tem que colocar outro zagueiro para marcar. É, olha, dá pra, aí o Carnê vai chegar no intervalo e vai falar assim pro Roberto Fernandes: ô professor, dá pra colocar esses dois zagueiros de atacante lá na frente? Quem sabe lá melhora um pouquinho. Ué, essa do peito ainda foi, mas aquela outra defesa que ele fez foi um sensacional. Milagre, né? Ele fez as duas, né? A primeira sensacional, a segunda ele foi lá no cantinho, se esticou todo para evitar o gol contra. 46-40, 1-1 é o placar do jogo, vem CSA pra cima lá pela esquerda, vai trabalhando a bola, rola mais atrás com o Ian, domina no bico da grande área, faz uma graça ali, tenta o toque, chega por baixo, Rodrigo Andrade recupera a bola para a equipe do Guarani, toca do lado com o Richard Rios, bota a bola lá pela direita para Bruno José, devolve do Giovanni Augusto, bota de volta a bola com o Diogo Matheus, lá na direita, recebe, domina, devolve lá atrás, passa pelo Richard Rios,
vai sobrando ali com o João Vitor, deixa com o Richard Rios se ajeitando a sair de bola. 47 minutos é o primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. Daqui a pouquinho, lá no YouTube, Esportes CBN Campinas, tem vôlei Renata contra Suzano, semifinal do Campeonato Paulista de Voleibol Masculino. E logo depois de Guarani e CSA, lá depois do segundo tempo, tem todo o restante do jogo. Provavelmente depois do segundo set para frente, todo o jogo em 99,1 FM e em todas as plataformas da CBN Campinas. O jogo tá parado lá, Adriano Almeida. Uma falta para cima do jogador do Guarani. Falta pelo lado esquerdo e vai levar perigo. Nesses minutinhos finais pode ser a última boa oportunidade do Bugre. Giovanni Augusto sai tocando a bola, rola a bola pela esquerda com o Jamerson. Ajeitou na perna da canhota, levantamento feito lá no segundo pau. Sobe de cabeça, a bola sobrou pelo meio, a batida cruzada, corta a zaga. A bola ia venenosa em direção ao gol. A zaga faz o corte e sai jogando. O CSA vem pro contragolpe com o Lucas Barcelos. Encara a marcação do Richard Rios ali pelo meio. Ele fez a finta, fez a batida, tentou o cruzamento. Era pro Gabriel, bola bateu na zaga, voltou. Osvaldo domina no peito, coloca no gramado. Preparou o chute de longe, o desvio no primeiro pau, bateu no Jamerson. Sobra com o Derlan. Gira de perna da canhota para sair jogando de cabeça. O Lucas Marques bota para fora, manual para a equipe do Guarani. Que decide do CSA, hein, Adriana? Depois de uma tentativa de primeira do Bruno José, um chute bonito, aí essa bola espirrada, o contra-ataque estava armadinho, mas o Guarani conseguiu recompor bem e voltar. Finalzinho de primeiro tempo, 1-1 no Rei Pelé. Vai terminar o primeiro tempo do Rei Pelé. Tem arremesso ali pela esquerda, o Jamerson faz o arremesso manual, joga ali, sobe de cabeça o Yuri, briga pela bola, a equipe do CSA, Giovanni, o capitão da equipe alagoana, fica com ela ali pelo meio campo. O Jean-Pierre já consultou o cronômetro, vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Rei Pelé. CSA. 1 pro CSA, o Osvaldo marcou 16. 1 também para a equipe do Guarani, o Isaac empatou a 26. Opa! Os jogadores vão deixando o campo ali lentamente e a gente vai abrindo o central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Muito bem, final de primeiro tempo no Rei Pelé, 1-1 placar do jogo. Osvaldo marcou a 16 minutos, uma bobeira da zaga do Guarani e depois o Guarani empatou. Numa bobeira também da zaga da equipe do CSA, sobrou lá pro Isaac. Deu tempo dele dominar, olhar pro goleiro, esperar o goleiro abrir as pernas e rolar do meio, entre as pernas para jogar pro fundo do gol, empatando o jogo 1-1, final do primeiro tempo no Rei Pelé. E os demais jogos dessa noite, placares e momento, meu caro Fábio Scheibe. Além de CSA e Guarani, Operário e Vila Nova empatam por 1-1 e Sampaio Correia vai batendo o Grêmio por 1-0. Os dois estão no intervalo. Além desses jogos, mais à noite, às 9h30 da noite, tem Chapecoense e Grêmio na Arena Condá, em Chapecó. Legal. A galera foi todo mundo já pro vestiário, né, Adriano Almeida? Todo mundo vestiário. Sim. Jogadores rapidamente desceram pro vestiário para ouvir do Guarani, principalmente as instruções do técnico Mozart, para um segundo tempo aí, para tentar virar esse placar o Bugre e seguir bem longe dessa incômoda zona de rebaixamento. Carlão de Freitas, destaque do seu comentário daqui a pouquinho nesse empate 1-1 no primeiro tempo. Gostei do poder de reação do Guarani, teve a personalidade para buscar o empate. Muito bem, são 19 horas mais 53 minutinhos, só para lembrar, você que está ligando aqui no FM 99,1 para acompanhar o vôlei. Daqui a pouquinho o vôlei, Rafael Pio na narração, Marco Guarizo nas reportagens, Renata Rondini nos comentários. O vôlei começa no YouTube Esporte CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, você vai até lá. Lá tem a transmissão do vôlei direto do ginásio do Taquaral. E logo depois de Guarani e CSA, vem pro FM e em todas as plataformas da CBN Campinas, o jogo de vôlei Renata e Suzano, que vale vaga na final do Campeonato Paulista. O vôlei Renata venceu o primeiro jogo, uma vitória novamente pelo vôlei Renata, bota a equipe de Campinas na final do Campeonato Paulista de Voleibol Masculino. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho no Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo! Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne.
Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para CaroM. Guarani, CSA. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Caminhão Foton é na Carom. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Carom. Eleições 2022 é na CBN Campinas. Uma programação especial com a reportagem nas ruas, a apuração dos fatos, a opinião e um CBN Campinas especial. A partir das 9h30, o jornalismo da CBN traz os detalhes de um domingo em que a população vai às urnas. E claro, ao longo de todo o dia, as informações de uma das mais importantes eleições da redemocratização. Eleições 2022 é na CBN Campinas. Guarani, CSA. Central da Bola. Apresentação: Carlos Cabela. 19h58, intervalo de jogo em Maceió, no Rei Pelé, 1-1, placar para Guarani e CSA. CSA saiu na frente, Guarani empatou. Daqui a pouquinho, logo depois de Guarani e CSA, tem vôlei Renata e Suzano em 99,1 FM. Tem nas plataformas, todas as plataformas da CBN Campinas, o jogo do voleibol. Antes, o jogo vai começar às 8h30. Antes, o jogo, toda a transmissão para você acompanhar no youtube.com/esporte CBN Campinas, com a narração de Rafael Pio. Boa noite, Rafael Pio, direto do ginásio Taquaral, Pio. Boa noite, Cabela. Boa noite a todos que estão curtindo o futebol CBN Campinas. É isso mesmo, daqui a pouquinho a bola sobe aqui no ginásio do Taquaral às 8h30 da noite. Às 8h15 começa a nossa transmissão no youtube.com/esporte CBN Campinas e depois de CSA e Guarani também no FM 99.1. Nesse momento, Cabela, jogadores no trabalho de aquecimento, tanto do vôlei Renata quanto da equipe de Suzano. O público, mesmo com esse tempo chuvoso, ruim em Campinas, chegando em grande número, e esse público que deve lotar o ginásio do Taquaral para a partida de daqui a pouquinho. O vôlei Renata, se vencer, faz 2-0 no confronto e aí estará classificado para a decisão do Campeonato Paulista, que seria a terceira decisão de forma consecutiva, viu, Cabelinha? Legal, Pio. Daqui a pouquinho você volta então, Pio, trazendo todas as informações aqui no FM 99,1. Depois de Guarani e CSA, mas lá no YouTube a transmissão começa daqui a pouquinho, né, Pio? Mais alguns minutos e a transmissão já começa lá no YouTube Esporte CBN Campinas. Isso mesmo, a partir das 8h15 da noite
no youtube.com/esportecbn Campinas, já a transmissão. Então aquela dica, né, Cabela? Dá pra ficar com o FM no 99.1 acompanhando o jogo do Bugrão e o YouTube ligado aqui no Vôlei Renata. Dose dupla na CBN Campinas essa noite. É, a CBN Campinas dando show de transmissão no esporte aqui em Campinas, levando todos os detalhes e informações para todo. Bom trabalho para você aí, Pio. Valeu pra todos. 8 em ponto. Fábio Scheib já tá ok lá, Fábio Scheib? Fábio Scheib já tá ok? Tem mensagem chegando aí, Fábio Scheib? Não, ainda não tá ok. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco vem Fábio Scheib trazendo as mensagens pelo WhatsApp, também pelo YouTube que estão chegando. Vamos para o comentário do jogo? Craque. Ah, muito obrigado, Elton Grimaldo. Primeiramente, vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Legal, para você, Carlão de Freitas. Quem foi o craque do jogo nesse primeiro tempo? Olha, o jogador mais participativo, que mais incomodou a defesa, foi o Osvaldo do lado do CSA. Mas estou gostando do Isaac, viu? Fez o gol, um golaço, está assumindo a responsabilidade, criando alternativas ali no meio-campo do Guarani. Então eu fico com o Isaac, o meio-campista bugrino, o craque deste primeiro tempo. Aí, portanto, o craque do primeiro tempo para o Carlão de Freitas, o Isaac, o autor do gol. Aliás, ele teve uma calma para fazer o gol, né, Carlão? Golaço, viu? Golaço. Ele é elegante, né, para jogar, grandalhão e tal. Parece aquele falso lento, né? E concluiu com muito estilo. Ele joga de paletó e gravata? Com calma. Menos, eu prefiro ficar ainda no elegante. O jogador tem estilo. Isso, é terno e gravata e já parte pro 10 do Fluminense, sabe? Todd Ganso. Isso. Muito aí bem, é terno e gravata. Legal. Fábio Scheib, galera tá mandando mensagem, mandando recado aí, Fábio Scheib. Cabela. Pois não, vamos lá. Oi. Pelo 19991869070. O Marcelo manda um grande abraço para todos aqui, o Marcelo do Cambuí, o Everton de Barão Geraldo, manda um grande alô, fala o Bugre vai ganhar hoje, e a Edneia de Souzas fala que é a vitória do Guarani hoje por 3-1, Cabela. Legal, bacana, são 20 horas e 2 minutinhos, daqui a pouquinho, todo o segundo tempo do empate, por enquanto um pro Guarani, um também pro CSA, agora tem o comentário do jogo. Muito bem, estamos aguardando aí. Agora sim, vamos lá. Boa! O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Muito bem, para o comentário do jogo, meu caro Carlão de Freitas, um primeiro tempo de melhor para o Guarani no momento, melhor para o CSA no outro, aí volta o Guarani, depois volta o CSA, altos e baixos, parece uma gangorra esse primeiro tempo. Verdade, Cabelo. Eu acho que o empate reflete muito bem o que foi a partida, né? O Guarani até 2-3 minutos ficou com a posse de bola, até tomou a iniciativa, e você me perguntou no início, né, da postura do Guarani, eu disse que estava gostando, demonstrando personalidade, mas é a partir do momento em que o CSA teve um pouco mais de domínio de bola, controlou as ações até marcar o gol. O Guarani recuou demais e permitiu que o CSA ficasse ali trabalhando a bola no seu campo no campo de defesa do Guarani, né? E aí é muito risco. Tem o Osvaldo pelo lado direito, tem o Elton, que é bom finalizador, o próprio Lucas Barcelos. E aí o Guarani correu esse risco e pagou para ver. E sofreu o gol, uma bola ali, o Jamerson, acho que não foi ali, ficou pererecando a bola, e o Osvaldo bateu bem. Só que quando a gente esperava assim, um Guarani abatido, rapidamente ele se reergueu e passou a controlar as ações do jogo. Foi o momento em que conseguiu o empate com o Isaac. E nesse momento o Guarani parecia até que poderia ter as condições aí, ter a condição de conseguir a virada, mas o CSA depois retomou, mas permaneceu um equilíbrio, não teve um domínio amplo de uma equipe. Tivemos momentos do CSA, 1-0 CSA, momento do Guarani, empate em 1-1. O CSA finalizou 9 vezes, mas certeiro nenhum chute certeiro, apenas um cabeceio, que se eu não me engano foi do Lucão, em que o Kozlinski fez uma bela defesa, mas as principais chances foram do Guarani. O
Guarani, a partir do momento que ele teve confiança, passou a trabalhar no seu campo ofensivo, ele criou oportunidades, principalmente com o Isaac chegando, o Jamerson é um cara importante, Giovanni Augusto vai fazendo uma boa partida. Eu acho que se o Guarani tiver um pouco mais de coragem, um pouco mais de audácia no segundo tempo, adiantar as linhas, claro, tomar o cuidado, principalmente na velocidade do Oswaldo pelo lado direito, o Guarani tem condições sim de realizar um grande segundo tempo e com certeza conquistar aí essa vitória que seria importantíssima para a permanência do Guarani na Série B. Muito aí, comentário do jogo com Carlão de Freitas. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, 8h05, já estamos de volta. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo de Guarani e CSA. Adriano Almeida, vamos dar uma passadinha nos bancos, tanto de Guarani como do CSA, para ver que cada técnico tem à sua disposição. Sim, Cabela. O CSA do técnico Roberto Fernandes vem com um banco de reservas mais recheado. Tem Paulo Ricardo, o goleiro, e aí na linha Rogério, Giva Santos, Ferreira, Tito Canteiros, Rickson, Igor Inocêncio, Tito Santos, Edson Lourenço, John Mercado e Rodrigo Rodrigues. Esse o banco do CSA. Esse John Mercado, será que é parente do Walter Mercado? Pode ser. Esse é neto, né? Olha... Nos deixou o Walter Mercado já? Nos deixou já há alguns anos já. Ligue já. Ele usava toda uma parafernália. Sim. Mas é tanto nome esquisito. Por exemplo, o jogo passado que eu fiz do Cruzeiro tinha o Wesley Gasolina, né? Exato, que entrou no segundo tempo, inclusive. Entrou no segundo tempo, inclusive. É cada nome aí que cada vez mais eles se superam na criatividade. Mas o banco do Guarani, então, tem o João Lopes, goleiro, aí na linha Índio, Mike, Eduardo Persson, Madison, Iago, Edson e Gênison. Lembrando que o Richard Rios já deixou o banco de reservas, foi pro lugar do Leandro Vilela. Leandro Vilela que sofreu uma lesão no tornozelo direito. Mais um detalhe aí, já que mesmo se o Leandro Vilela se recuperar para o jogo de segunda-feira contra o Londrina no Brinco de Ouro, ele não vai poder entrar em campo porque ele levou um cartão amarelo mesmo estando já fora de campo, mesmo já tendo sido substituído. Porque na hora do gol do Isaac, se empolgou demais, passou da conta e aí acabou levando cartão amarelo porque entrou no campo de jogo. Muito bem. Será que também não foi pensado já não pela gravidade da lesão? De repente? Pode ser. Porque tá com o segundo e para segunda-feira tá muito rápido. Pode ser, sim. Você, aliás, está bom nessa coisa de bolar o terceiro cartão amarelo, né? Mas pode ser. Tô afiado nessas coisas. Forçar cartão para cá. Ele é um Sherlock Holmes do terceiro cartão amarelo. Um grande Será que dá detetive. pra gente ouvir o Isaac um pouquinho? Dá sim, vamos lá. E a gente saiu perdendo ali, um lance meio duvidoso. Não estamos aqui falando da arbitragem, mas eu acho que era o Giovanni, caiu, eles não jogaram a bola, enfim. Mas o jogo tá bom. A gente achou o gol na hora certa e continuar nessa pegada, que no segundo tempo a gente vai buscar a vitória. Aí então o Isaac, né, autor do gol do Guarani, ele que já tem 2 gols com a camisa do Bugre, e reclamando um pouco também da arbitragem no gol do CSA, e inclusive, Cabelo, a gente vai ter mudança, viu? O Giovanni Augusto não vem para o jogo, o Guarani vai ter que mexer e vamos ver aí a troca. Muito bem, Giovanni Augusto já aparece ali no gramado com uma bolsa de gelo na coxa esquerda. Carlão, tô numa fase, hein, Carlão? Aliás, o departamento médico de Guarani e o Ponte Preta, né, os departamentos já podem aí... Você como um detetive de terceiro cartão amarelo e como um médico, né, na detecção de uma lesão. No primeiro tempo eu vi por 2 oportunidades o Giovanni Augusto passando a mão na coxa Só esquerda. que eu achava que tinha sido aquela pancada que ele levou. Mas eu espero até que tenha pode sido até a ser a pancada. pancada, Porque se e for foi muscular... poupado ali. Mas eu acho que foi a pancada, pelo jeito. E o local que tá o gelo, né? O local que tá o gelo é mais a pancada.
Vai começar o segundo tempo. De 1 pro Guarani, 1 também pro CSA. Bola tá no centro do gramado, saída de bola com a equipe do Bugre. Ali no meio do campo, estamos por conta do senhor Jean-Pierre. O árbitro da partida vai lá conversar com todo mundo. Bate papo com um, vai lá do outro lado. Agora sim, apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e CSA. Apresentação: Carlos Cabela. Opa, deixa comigo. Bora, já tá rolando, é o segundo tempo. Vamos pra substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Segunda mudança no Guarani, segunda por motivo de lesão. Foi embora o camisa 10, Giovanni Augusto, para a entrada do 97, Iago. Iago, camisa 97, está no jogo. Muito bem, Carlão. Iago tá em campo. Giovanni Augusto deixou gramado ali com uma bolsa de gelo na coxa esquerda. O Iago tá em campo. O que pretende o Mozart com o Iago no lugar de Giovanni Augusto? Muda um pouco a conotação, a dinâmica do time. Toca o barco aí, Cabelo, depois a gente fala com mais. Guarani no campo de ataque, lá pela esquerda, pode completar, Carlão. Mudou a dinâmica da equipe, do ataque, né? Ele abre mão, né? O abre mão, ele pede um meio e coloca um atacante. O Iago pelo lado direito, o Bruno José agora fazendo às vezes do lado esquerdo e apenas um homem de criação que é o Isaac. Por outro lado, o lado bom, o copo cheio nesta situação é a velocidade, né? Porque o CSA vai se lançar à frente. Aí você tem a velocidade do Iago e a velocidade do Bruno José pelos lados. Porém, agora a situação ruim, você perde a criatividade do Giovanni Augusto e o Isaac agora passa a ser o cabeça pensante. É mais ou menos o que foi contra o Novo Horizontino? Mais ou menos, sim. Mais ou menos nada. Foi igual. Exatamente. Isso. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque lá pela esquerda, pintou o cruzamento na grande área, desceu de cabeça! Gol! Do Bugrão! Guarani! 1 minuto e meio de bola rolando deste segundo tempo. Eu até achei que a bola tivesse saído. Lá no cruzamento da esquerda. Cruzamento do Jamerson. Lá na ponta canhota, na cabeça do Yuri. Fez a testada na bola, jogou pro fundo do gol. 1 minuto e meio deste segundo tempo. O Guarani passa à frente. Vira pra cima do CSA. O Bugrão faz o segundo. Yuri, Guarani. o tanque. E o segundo gol do Guarani, Adriano Almeida. Gol que começa pelo lado esquerdo, de novo com ele, líder de assistências com a camisa do Guarani nessa Série B, o Jamerson. Foi até o limite, até em cima da linha, ali na linha de fundo, para cruzar essa bola para o Yuri, que voou de encontro com a bola, atacou a bola de cabeça. Cabeceio bonito, sem chances para o goleiro Marcelo Carné. Vira bonito do Guarani em Maceió. Bugre 2, CSA 1. Nós estamos do lado oposto do gramado, né? Lá na ponta esquerda, lá eu achei até que essa bola havia saído. Mas começar o segundo tempo com um placar de 2-1, porque começou o segundo tempo, o primeiro ataque, Carlão de Freitas. Mas nem o mais otimista dos bugrinos imaginava aí uma abertura de placar no segundo tempo, né? O segundo gol logo no início, né, da etapa complementar, 2-1, que dá muita tranquilidade ao Guarani. Por vias tortas, este esquema com o Iago agora pode dar muito certo, porque o CSA agora vai desembestado e os espaços vão aparecer. Então é Iago pelo lado direito e Bruno José pelo lado esquerdo e o tanque para matar. 3 minutos e 40 deste segundo tempo. 2-1, o Bugrão tá na frente. A bola parada ali pelo meio, a falta em cima do Gabriel, é falta para a equipe do CSA. Ô, Cabela, oi. Para quem é supersticioso, gosta de combinações e tudo mais, coincidência. No jogo passado no Brinco, o Isaac fez o primeiro gol do Guarani e o Yuri fez o segundo, vitória por 2-0. Agora de novo, o Isaac fez o primeiro e Yuri o segundo, vamos ver se dá vitória de novo. 4 minutos agora desse segundo tempo, o CSA vem pra cima, perde a bola, recupera o Rodrigo Andrade, já faz o domínio, pisa na bola, gira o corpo, bota ali pelo meio, na saída, vem saindo com o Richard Rios, recebe falta e vai pintar cartão, hein? Falta pro Guarani, vai pintar cartão no jogo, o jogo tá parado, Adriano Almeida. É cartão amarelo pro Ian Rolim. Volante do CSA, que já podia ter tomado o cartão no primeiro tempo pela falta no Giovanni Augusto, que o juiz nem marcou, mas agora sim é amarelado, então, Ian Rolim. E o Guarani com mais um problema, hein? E o Yuri já fez sinal de substituição ali.
pro Richard Rios, que entrou no lugar do Vilela justamente por um problema no tornozelo, e foi justamente o tornozelo atingido ali pelo Richard Rios, né, Adriana? O Ian Rolim imprudente, né? Jogador num carrinho desse e de repente tira o jogador de um resto de uma temporada. O Richard Rios sentindo bastante, eu acho que não vai dar pra ele, não. Carlão, a entrada foi dura ali. A entrada foi feia, ele torceu o pé do Richard Rios. A gente espera que tenha sido algo leve aí, mas a entrada foi violenta, sim. Se o VAR chamar, pode até cancelar a amarela. Sabe que lance que Palmeiras? Com o Veiga. Que tirou o Veiga, tá fora o Veiga aí. Tá fora da temporada. Tá fora da temporada. Não, tá tudo bem com ele. Ainda bem. Tá tudo bem com o Richard Rios, para tranquilidade aí da nação bugrina. Tá tudo bem com ele, já tá de volta ali, tá caminhando ali, tá tudo certo. E sem mancar, que é importante. Mas que foi a entrada, foi esquisita, foi. Falta para a equipe do Guarani, 5 minutos, você ouviu o toque CBN. 5 passados deste segundo tempo. Bugrão tá na frente, torcedor do Guarani. Fábio Chaib. Guarani faz 2-1 no comecinho do segundo tempo e fica numa posição sensacional na tabela nesse momento, né, Fábio? O Bugre dá um belo salto na tabela, está chegando agora na 13ª colocação, deixando para trás Vila Nova, Novo Horizontino, Chapecoense e o próprio CSA, que agora está abrindo a zona de rebaixamento na 17ª colocação, Cabela. Sai jogando o Guarani, vem com o Iago, já bota na frente em velocidade, o Iago despachou ali pela direita, engatou uma quinta marcha, chegou marcação para cima dele, faz o desvio, múltiplo toque no Iago, vai para fora. Tava indo tão bem, tava pensando até em tirar um 10, viu, Adriano Almeida? Engatou uma quinta marcha ali, mas aí o CSA apertou a marcação, ele ficou sem ter o que fazer, a bola saiu em lateral. CSA agora tenta de novo organizar uma jogada. Saiu muito bem, de repente ainda voltou a ser o Iago. 6 minutos e 40 desse segundo tempo. 2-1, Bugrão tá ganhando o futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem CSA pro campo de ataque ali com o Lucas Barcelos, rola a bola mais atrás. Quem chega do lance é o Diego Renan, cruza na área, zaga do Guarani faz o quarto, vem de novo o João Vitor. Dá um pico na bola, despacha lá pro campo de ataque, não tem ninguém do Guarani, que chega o Yuri. Brigando lá pela direita com o Lucão, aperta a marcação, bola recuada lá com o goleiro, o Carné, rola a bola com o Paraíba, sai jogando ali o CSA, 7 minutos desse segundo tempo. 7 minutos segundo tempo. 2-1, Guarani tá ganhando. Você que tá voltando agora, que no intervalo foi lá tomar uma água, tomou um banho e ligou o rádio de novo agora para ouvir a CBN, esse sonsaço da CBN Campinas. Tá 2-1 para o Bugrão. O Yuri marcou a 1 minuto e meio deste segundo tempo. Toca a bola do CSA lá pela direita, por ali com o Lucas Marques. Ele faz o domínio, ginga de um lado, procura do outro, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pelo lado direito, se apresentou lá na direita o Ian, vem pelo meio, rola a bola na entrada da área com o Lucas Marcelo, chega por baixo, Derlan faz o quarto e rola a bola com o Iago, deu passe pro Rodrigo Andrade, rapidamente já ligou com o Bruno José, lá na esquerda, bota a velocidade e vem pro campo de ataque, acompanhado pelo Lucas Marques, cometendo falta pro Guarani, lá pela meia esquerda, é mais uma que vai levar perigo lá pro Carné, viu, Adriano Almeida? O Bruno José correu, tentou puxar o contra-ataque e aí depois que tomou a falta, sentou, valorizou, tá respirando fundo ali para ganhar um fôlego e ganhar alguns segundos importantes. O Guarani já cobrou a falta. Cobra curtinho, sai tocando a bola. Ali pelo lado esquerdo vem Rodrigo Andrade com ela, faz o domínio, o Ian encosta a marcação, ele dá um tapa na bola com o Richard Rios. O Rios ali pelo meio, devolve no campo defensivo com o João Vitor, que faz o passe pela direita com o Diogo Matheus. Vai tocando a bola o Guarani. Vai fazendo a equipe do CSA correr atrás. Rios recebeu pela direita, fez o giro, recebe a falta, jogo parado. Mais uma falta para cima do jogador do Guarani. O jogo tá parado ali pela direita. Carlão, o jogo ficou faltoso. Isso pode até ser bom para o Guarani. Bom para o Guarani. O Guarani consegue ficar com a bola, rodar o jogo, deixar aí o time do CSA nervoso, né? Quanto mais ficar com a posse, melhor, sem dúvida alguma. Mas estou gostando. Além do segundo gol, claro, do Yuri, mas a postura do Guarani, se aproveitando desse momento de instabilidade emocional do CSA. E o Guarani vai engatando a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, vai pegando o elevador, vai subindo na tabela de classificação. Torcedor do Guarani vai ficando feliz da vida, vai interagindo, vai mandando a sua mensagem com sua alegria nesse momento. O Guarani ganhando o jogo
2-1 para cima do CSA. Lá pela esquerda sai jogando com o Derlan, equipe do Bugre, campo defensivo. Faz o break, rola a bola com o Jamerson. Encosta o Oswaldo para cima dele, fez o passe, recebeu a bola de volta na tabelinha. Jamerson vem para o campo de ataque, foi puxado pela camisa, é falta. É falta para cartão amarelo ali, Adriano Almeida. Não, o Oswaldo tá de brincadeira, né? Puxou com as duas mãos a camisa do Jamerson para parar o lateral esquerdo do Bugre e aí não teve jeito, né? Mais um amarelo para o time do CSA. Agora pro Oswaldo. Oswaldo não estava pendurado, assim como também o Ierrolim não estavam pendurados os jogadores que estão amarelados pelo CSA. Vem Guarani, lançamento feito para a área, passa pelo Yuri. Bola chega nas mãos do Marcelo Karnek e bota o arco na Casa Lagoana. 10 minutos, já 10 minutos, o tempo está passando muito rápido. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo, 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. CSA. 1 pro CSA, o Oswaldo abriu o placar 16 minutos do primeiro tempo. Guarani. 2 pro Guarani de virada, o Isaac empatou a 26 ainda no primeiro tempo. Yuri, o tanque, 1 minuto e meio da segunda etapa, faz o segundo gol, bota o Bugrão na frente. Guarani 2, CSA 1, central da bola, Fábio Scheibe. E amanhã serão definidos os finalistas da Copa Paulista 2022. O 15 de Piracicaba encara o São Caetano no Barão de Serra Negra. E o Marília, no Bento de Abreu, recebe a Portuguesa. São Caetano e Marília jogam pelo empate para garantir vaga na decisão da Copa Paulista. Futebol, vamos CBN. Vai jogando mais uma vez a equipe do CSA, campo defensivo ali do lado esquerdo, vai trabalhando a bola na saída, 11 minutos deste segundo tempo. Diego Renan recebe a bola do lado esquerdo, chama alguém ali para receber a bola, ninguém sai da marcação forte do Guarani pelo meio. Diego Renan despacha na ponta direita, Lucas Marques saiu atrás da zaga, fez a finta pelo meio, deu um toque na bola, chega Bruno José, tava lá no meio da área de zagueiro, para dar um bico na bola, tira o perigo da grande área, dá um bicão lá pro campo de ataque, atravessa todo o campo, sobra com o CSA que se mantém no ataque, vem buscando mais uma vez ali pela esquerda, Diego Renan ajeita na perna da canhota, volta a bola, cruzamento mais uma vez pro Lucas Marques, dessa vez o Bruno José subiu para dar uma testada na bola e deu para perceber, Carlão, muito bem nessa jogada aqui pro CSA, 2 vezes em seguida, o Diego Renan pega do lado esquerdo e faz o lançamento pro Lucas Marques, tentando chegar atrás da zaga. É, mas é um time que não tá pensando muito, o Guarani pode tirar proveito, né? Olha lá, é muito esse tipo de jogada, não tem bola no chão, o que é bom pro Guarani, e mostra também que a marcação do Guarani tá muito bem encaixada. Quem faz uma baita de uma partida taticamente é o calvo Bruno José. É o calvo Bruno José, fazendo a recomposição com perfeição, sendo um personagem importante do Guarani no jogo. Tá lá, quase igual a mim, assim. O meu filho Arthur é fã de TikTok, eu não sei que moda é essa de calvo pra cá, calvo pra lá, tudo a molecada. O Elton, Grimaldo, eu. Bota a câmera. Calvo. Olha o CSA tocando a bola na frente da grande área, a bola chegou ali pelo meio, vem por baixo, faz o corte, o Rodrigo Andrade sai jogando com ele, olha ele lá, é o calvo Bruno José lá pela esquerda, já faz o domínio, ajeita na perna direita, recua atrás com o Rodrigo Andrade, tem gol na rodada, Fábio Scheibe. Em São Luís do Maranhão, Gabriel Poveda marca o segundo do Sampaio Correia. Agora Sampaio Correia 2, Grêmio 0. Vem Guarani na frente da área, batida, pega o goleiro. Sobe para fazer a defesa o Marcelo Cardet na batida de quem que chegava ali para bater, hein, Adriano Almeida? O calvo. O calvo. Bruno José, que realmente tá fazendo uma partidaça. E, Cabela, o Guarani confirmando essa vitória por 2-1 vai conquistar um feito inédito, né? 3 vitórias consecutivas em 2022. Nem no Paulista, que o time teve um desempenho melhor, não conseguiu tal feito. Vem o CSA, batida cruzada, passa por todo mundo, vai saindo em arremesso manual, que favorece a equipe do Bugrão, e vai ali o Diogo Matheus num pique danado para fazer a cobrança do manual a meio por hora, 13 minutos e 40 desse segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Treze minutos e 50, 13h50 deste segundo tempo. Carlão de Freitas, 2-1 Guarani. E o jogo, Carlão? 2-1 Guarani.
toma pressão, mas é uma pressão controlada. Tanto é que o CSA não conseguiu finalizar uma vez sequer nesta etapa complementar. Daqui a pouco a Adri vai confirmar, mas o Roberto Fernandes já faz 2 alterações, porque sente que mesmo com a posse de bolas, mesmo com o volume melhor, um volume maior, o Guarani é mais organizado. O Guarani, quando sai com mais perigo. Então, até aqui, vitória parcial e um jogo muito bem administrado. Diogo Matheus corta esquisito ali, a bola sobe, desce, vem pelo meio, Giovani domina no peito, rola a bola mais atrás com o Gabriel, recebe na perna direita, bota lá do outro lado, por ali com o Lucas Marques, já encontra abertura lá na direita, o próprio Gabriel chega no lance, faz de domínio, devolve, 14:40, vai tocando a bola mais uma vez, a equipe do CSA vem pela frente da grande área, chega a marcação para cima, aperta o Richard Rios, CSA toca a bola pela direita. Diego Renan, cruzamento na área, desvia de cabeça para fora. Agora sim, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 2 alterações processadas pelo técnico Roberto Fernandes. Foram embora os amarelados. Primeiro, camisa 8, Ian Rolim, saiu para a entrada do 97, Lourenço. Lourenço, camisa 97, está no jogo. Quem também deixou o gramado foi o 11, Osvaldo, autor do gol do CSA, está fora. Para a entrada do 98, John Mercado. Aí, Cabela. Eita! John Mercado, camisa 98, tá no jogo. Toca a bola, a equipe do CSA vem para o campo de ataque, a bola correu, foi nas mãos do Kozlinski. Bota a ordem na casa, o goleirão da equipe do Bugre. Ligue já, 991869070, nosso WhatsApp, manda aí. Manda aí que o John Mercado tá em campo no CSA. Bota a bola no campo de ataque, Guarani, o Yuri briga pela bola, o árbitro para, pega uma falta. Não deu falta não, segue o jogo. Sobra de bola lá atrás com o Paraíba, recua com o goleiro o Carnê. Carnê rola a bola pela esquerda mais uma vez com o Paraíba. Pois não, André. E Moza prepara já mais uma mudança, Madison na beira do gramado deve entrar. 16 minutos deste segundo tempo, tá 2-1, Guarani tá ganhando o jogo, 2-1 na frente, o Bugrão, rola a bola ali pelo círculo central do gramado, Giovani, o Giovani já faz o domínio, vem carregando o CSA no campo de ataque, todo encolhido a equipe do Bugre, Diego Renan recebe lá da esquerda, ajeita a perna canhota, bota a bola do lado, trabalha ali com o Mercado, John Mercado faz a finta, bota pelo meio, vem Rodrigo Andrade para fazer o corte, deixa com o Iago, faz o giro de corpo, finta bonita, toca do lado, trabalha com o Richard Rios, devolve o Diogo Matheus, tenta o lançamento no meio do caminho, quem faz o corte por ali, o Gabriel botou na frente, Kozlinski, defesaça, briga pela bola, pega o goleiro. Kozlinski, defesaça do goleiro do Guarani, numa saída errada do Bugre, quase o CSA se aproveita, Adriano Almeida. Guarani tem que prestar atenção nessa jogada e nessa saída de bola. Depois de um chute de longe, uma bomba, o Maurício Kozlinski conseguiu espalmar. Só que é aquela espalmada que não é de manual de goleiro, né? Espalmou para o meio da área. E aí quase o Lucas Barcelos conseguiu o rebote. Kozlinski conseguiu se recuperar bem e manter aí o Guarani na frente, vai vencendo 2-1. 17 minutos, segundo tempo, 17, segundo tempo. Tá mexendo o Guarani daqui a pouquinho. Adri confirma as substituições da equipe do Guarani. 17 minutos e meio deste segundo tempo. Fábio Scheibe, chamou, falou, Fábio. Pelo 19991869070, muitos ouvintes participando aqui. O Gabriel Antunes do Taquaral tá feliz com o Bugre. O Amarildo Brenner de Hortolândia tá curtindo o sonzão da CBN. Marisa Guimarães diz, vamos Bugres, vamos Bugre. E o João Ribeiro de Sumaré diz, nunca critiquei em relação ao Mozart, Cabela. Vamos chegando a 18 minutos deste segundo tempo. O Mozart tá ali na lateral do campo, ali com uma planilha, famoso aquele campinho mostrando as posições dos atletas para se ajeitar ali defensivamente, para se proteger aí o Guarani que mexeu. Tem substituições da equipe do Bugre. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 2 mudanças processadas pelo técnico Mozart. Foi embora o 17, Bruno José, para a entrada do 88, Edson. Edson, 88, está no jogo. Quem também saiu foi o Isaac, autor do primeiro gol do Bugre. Isaac, camisa 21, está fora. Madison, 98, entrou. Madison, camisa 98, está no jogo. Fechou, trancou ali no meio. Trancou. O Carlão vai falar daqui a pouquinho, né?
O Edson, não é lento, não. O Edson, apesar de ser grandalhão e tudo mais, ele é rápido a saída de bola. Pode estar pensando dessa maneira o Mozart, mas tem ali o escanteio para a equipe do CSA. É pelo lado direito, vem bola para o campo de ataque lá. O escanteio que favorece a equipe alagoana. Lado esquerdo, levantamento na área, desvio de cabeça para fora. Outro escanteio, Adriano Almeida. É mais um escanteio porque a defesa do Guarani tirou. No momento em que o Guilherme Paraíba, zagueiro, tentava o cabeceio, o João Vitor foi mais rápido que ele e mandou para escanteio. Cobrado, escanteio, levantamento. Kozlinski subiu no meio do bolo para dar um tapa na bola. Tira o perigo da grande área. Sobra de bola mais uma vez com o CSA que cresce no jogo, mas sai com bola e tudo. Manual para o Guarani ali pela direita, campo defensivo. Carlão, o Edson é rápido para sair e o Madison é para fechar, trancar o meio campo. Mas acho perigoso acho perigosa essa mudança. O Edson pelo Bruno José é normal, 2 velocistas, né? Tira um jogador que se desdobrou em campo, que é o Bruno José, e entra o Edson zerado, né? Agora, ele abre mão do Isaac, tudo bem, deve ter saído por cansaço, mas é um jogador de criatividade para colocar um volante. Agora ele fica com o Richard Rios, com o Rodrigo Andrade e com o Madison. Tranca demais, vai atrair demais a equipe do CSA. Vai ter o contragolpe? Vai. Mas eu acho que as linhas vão abaixar demais e vem sufoco por aí. Toque CBN já marcou 20 minutos deste segundo tempo. Tem falta para o CSA, ali pertinho do meio campo, tá caído. O Rodrigo Andrade, tá sentindo ali o Rodrigo Andrade, ficou caído ali do choque que teve. Tá reclamando demais ali, os jogadores do CSA querem que ele levante rápido. Tá sentindo ali. Chamar departamento médico ali, olha lá. Ó, Oswaldo, o Diego Renan. Oswaldo já saiu, Cabelo. Ele é o Diego Renan, viu, Cabelo? É isso, né, Dri? É, isso mesmo. E agora o Rodrigo Andrade não dá nem pra saber direito onde é a lesão dele. Só tá com cara de dor, vai ser colocado na maca. O Diego Renan fica tentando colocar ele na maca junto ali. Os jogadores do CSA, obviamente, com pressa. E o CSA numa situação complicada, né? Vai perdendo, indo para a zona continua na zona de rebaixamento e na próxima rodada tem o Grêmio fora de casa. Então tá com uma situação complicadíssima o CSA na Série B. E foi um choque com o Madison, né? O choque com o Madison ali. Toca a bola a equipe do CSA. Agora ele tá com um a menos momentaneamente. O Rodrigo Andrade tá fora do campo. Diego Renan rola a bola lá pela direita. Lá do outro lado. Quem sai trabalhando para ali é o Lucão. Bota a bola com o Giovani. Lado esquerdo ele rola a bola. Rente a lateral do campo. O Mercado tá ali para fazer o domínio. Devolve no Diego Renan. Marcação imposta. Ele bota na linha de fundo. Invade a área. O John Mercado chega por baixo para fazer o corte do Diego Matheus. Bota a bola para fora, tá pedindo o desvio, toque do jogador da equipe do CSA, o árbitro do escanteio, mais um para a equipe alagoana, Adriana. É mais um escanteio pelo lado esquerdo do ataque, no momento em que o Rodrigo Andrade já retorna para o campo. 10º escanteio no jogo, levantamento na grande área, fechado, segundo pau, passa por todo mundo, toca na trave. Resvala na trave, vai lá do outro lado, quem chega do lance para ficar com ela, para tentar o cruzamento da grande área, chegava lá pela direita. Era o Elton, tava por ali. A bola ainda toca na trave, quase que se sai um gol olímpico ali, Adriano Almeida. Ia ser um golaço, hein? Mas o Kozlinski também poderia ter tocado nessa bola e ter evitado. Ele realmente não alcançou. A bola passou quase entre as mãos dele. Bateu no travessão, pra sorte do Bugre, mas o CSA vem aí de novo com o escanteio. É o 8º escanteio pro CSA, 11º do jogo. Lucas Marques na cobrança de perna direita. Faz o levantamento, vai caindo na marca do pênalti, passa ali pelo meio, Elton de cabeça, escora! Kozlinski vai lá em cima agora com tranquilidade para botar ordem na casa. 22 minutos e 40 deste segundo tempo. É a metade da segunda etapa. O Guarani está ganhando o jogo de virada. 2-1 para cima do CSA. Futebol. CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 23 minutos é o segundo tempo. O Guarani vem para o campo de ataque lá pela esquerda com Rios. Faz o domínio, toca mais atrás com Jamerson. Jamerson encontra ali pela meio o Edson. Edson domina, rola, bola do lado. Vai tocando com o Madison, devolve no Derlan. Rola pelo meio com o Madison mais uma vez. E faz a abertura pela direita, livre de embarcação, Diogo Matheus. Já tá rolando, hein? Já tá rolando a transmissão do vôlei Renata contra Suzano. No youtube.com/esporte CBN Campinas. Rafael Pio tá narrando, o jogo tá acontecendo. Dá para ouvir um trechinho? Vamos acompanhar. As falhas, teve invasão, teve a marcação do Campinas, o bloqueio explorou bem, então e assim,
precisa mudar, precisa variar as bolas e é isso com certeza que o Marcão pediu agora, que não pode tomar 4 pontos de vantagem logo nesse início de jogo. Ah, não pode, fica complicada a situação. E olha, essa bola vem pro vôlei, Renata vai passar, teve invasão. Olha, Renata vai ganhando ali 4 pontos de vantagem, como disse a Renata Rondini. Vem pra cima o Guarani, o Edson abriu lá pelo lado esquerdo, Rios recebe, faz o domínio, devolve, mais atrás, trabalha, Jamerson, domina a bola, todo encolhido o CSA, Carlão vai falar daqui a pouquinho, o Guarani vem pra cima, vai buscando espaço, mas assim não, viu, o Rodrigo Andrade? Não pode passar desse jeito, muito de graça ali pro CSA. O Guarani tem uma chance, deu uma encolhida ali, mas é para tentar sair rápido, né, Carlão? É, mas vai ser difícil essa transição ser feita com velocidade, até pela característica dos jogadores que estão no meio-campo, a não ser que saia no contragolpe com os atacantes, Iago pela direita e o Edson pela esquerda. Mas a falta de um meia, a falta de um cabeça pensante, acontece o que aconteceu agora. O Rodrigo Andrade é um baita talento, mas não é um jogador de criatividade. Deu um osso pro companheiro, a bola foi para um osso, né? É, uma bola horrorosa, né? Mas... Olha o CSA, o Elton sai na cara do gol! Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani, bota para escanteio. Salva o Bugrão Kozlinski. Quase o Elton marcou, Adriano Almeida. Recebeu uma ótima assistência no ponto futuro e aí encheu a perna esquerda. Kozlinski conseguiu salvar escanteio para o CSA. Pintou levantamento no meio da área, passa por todo mundo, vai para fora. Não tinha ninguém ali para tocar na bola, para sorte do Guarani, ela vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 25 toques, CBN tá marcando 25 minutos desse segundo tempo, tá 2-1, Guarani tá ganhando, você vai interagindo com a gente, 991869070, o nosso WhatsApp 19 é o DDD. Pode mandar seu recado também pelo YouTube, lá no youtube.com/CBN Campinas, porque no outro YouTube tem Vôlei Renata e Suzano. Vôlei Renata tá ganhando, hein? Tem um placar até elástico do Vôlei Renata nesse comecinho de primeiro set, lá no Taquaral. Daqui a pouquinho, depois de Guarani e CSA, tem todo o restante do jogo para você que tá acompanhando o sonzão da CBN Campinas. Sai trabalhando lá pela direita, a equipe do CSA já bota no campo de ataque, vem descendo lá com o Lourenço, ele domina a bola, rola pelo meio, tabela com o Gabriel, bola enfiada na frente, sobe Derlan de cabeça, bota para fora a bola em arremesso manual pro CSA. Vai se segurando o Guarani, resultado importantíssimo. O Guarani pega o elevador da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro com esses 3 pontos até aqui somados, com essa vitória parcial do Guarani, 2-1 para cima do CSA. Toca a bola o CSA na recuperação com o Lucas Marques lá pela direita, o Rios por baixo faz o corte, bola brigada, chega por baixo, rasgando Rodrigo Andrade, deu um bicão na bola, a bola volta lá no campo defensivo, só tem por ali o Lucão, toca na bola, vem pro campo de ataque mais uma vez o CSA, todo encolhido no campo defensivo, o Bugrão, esperando o CSA para tentar um contragolpe, seria mortal. Bota a bola ali pelo lado esquerdo mais uma vez, Diogo Renan, vem pelo meio, adianta o João Vitor, vem buscar a bola no meio campo, na cobertura em cima do Elton, comete falta, o jogo tá parado, tem pressa, o Lourenço já chega na cobrança, rápida, bota ali com o Gabriel, devolve a bola pelo meio, Lourenço tenta a finta, vem Elton, protege, rola a bola de perna canhota, Diogo Renan chega no campo de ataque, vai crescendo a equipe do CSA, vai em busca do gol de empate, toca pelo lado esquerdo, John Mercado, cruzamento, segunda trave, a bola desviada, vem pelo meio, chega Richard Rios para dar um bico na bola, ela vem pelo círculo central do gramado, só dá CSA, tem um paredão ali no meio, perdeu aquele cara que segura a bola no meio, Carlão falou, Carlão avisou, bola lançada muito forte para a sorte do Guarani, a posse para a equipe do Bugre, ele falou, né, Carlão? Bola chega no meio, não tem ninguém que segura. Cabela, mas é muito lógico, né? Se você não tem um Isaac, um Giovanni Augusto, que são dois jogadores que sustentam, que ficam com a bola, que dão um desafogo, cavam uma falta, como o Giovanni Augusto no primeiro tempo ali e tal, respira um pouquinho. Você não tem esse tipo de jogador, gera muita complicação, porque você só tem volante. Olha só as linhas do Guarani como estão baixas, então está atraindo demais o CSA. Vem CSA, batida de fora para fora do gol. A batida do Lucas Barcelos e fora da grande área, sai rente à trave do lado direito do Kozlinski, se perde em linha de fundo, Adriano Almeida. Mais uma jogada perigosa, chute de longe, cerca de 2 metros fora da área, arriscou o Lucas Barcelos, um chute forte, saiu e é o que o Carlão falou. Parece treino, sabe aquele treino para ver posicionamento de defesa? É isso que está acontecendo agora, ataque contra a defesa. 28 minutos deste segundo tempo. Kozlinski despacha a bola para o campo de ataque. Bola chega lá no campo de ataque, sobe Yuri de cabeça, não acha nada. Bola resvalada, vai sobrando com o Edson, não consegue domínio. O Gabriel vem brigando pela bola, o árbitro para e pega uma falta. Ele para o jogo ali porque o Yuri está caído. Eu não sei se ele deu falta, se ele parou o jogo para o atendimento
do Yuri, o tanque do Guarani, viu, Adriano Almeida? Ele parou, agora tá verificando ali a questão do Yuri. Cabela, no primeiro turno, o Guarani recebeu o CSA no Brinco de Ouro no dia 19 de junho. E para ver, né, como o time do Guarani mudou de lá para cá, né, um turno inteiro. Do time que entrou em campo hoje, com aquele time, apenas 6 jogadores do time titular, ou seja, metade da equipe mudou e o treinador mudou também, né? Naquela ocasião era Marcelo Chamusca. Rola a bola, o CSA sai jogando ali pela esquerda, tudo certo com o Yuri Tanque. Bola chega no mercado, o mercado volta com o Diego Renan. Diego Renan bota a bola pelo ciclo central do gramado com o Lucão ali pela meia direita, campo defensivo, já faz o domínio, busca alguém pro passe, bota a bola lá do outro lado para sair jogando a equipe do CSA. Tem o Edson na marcação, bota para fora a bola, o arremesso manual para a equipe alagoana. Quem chega lá pela direita é Lucas Marques, que vai se ajeitando para fazer a cobrança do manual. Bota a bola ali pelo meio, vem Diego Renan. Bota a bola no campo de ataque, vai tocando o CSA, buscando espaço, Guarani tudo trancado. Chega por baixo o Matson para fazer o corte, a bola volta no Diego Renan, faz o domínio, Diego Renan inverte a jogada na direita para tocar a bola, a equipe do CSA, vai saindo jogando lá pela direita, Lucas Marques recebe, domina, puxa pelo meio, carrega até a marcação em cima dele, antecipa bem Richard Rios. Chegou por baixo para fazer o corte, para sair jogando, Edson de primeira para o Rios. Chega a marcação no Rios. Bateu a bola em cima do Rios, subiu, desceu ali o Yuri, sobra de bola com o Edson, bota a velocidade lá pelo lado esquerdo, chega o Guarani, Edson bota na frente, tem marcação pra cima dele. Marcação pra cima dele, era do Lucão, pra sair jogando pra equipe do CSA. 30 minutos, toque CBN tá marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 passados, eu disse, 30 passados, é o segundo tempo de jogo. Ei, Pelé, 32ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, o placar CBN está assim, ó. CSA. 1 pro CSA. Guarani. De virada, 2 para o Bugrão. Central da bola, Fábio Chaire. Em andamento pela Série B, o Operário vai empatando com o Vila Nova por 1-1. O Sampaio Correia vai bater no Grêmio por 2-0. E mais tarde, às 9h30 da noite, tem Chapecoense e Bahia em Chapecó. Futebol Novo CBN. Mexeu o Guarani de novo, já estamos com 31 minutos, tem substituição no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quinta e última alteração do técnico Mozart, foi embora Rodrigo Andrade, camisa 32, para a entrada do 23, Índio. Índio, camisa 23, está no jogo. Carlão, Rodrigo Andrade acho que cansou, né? Cansou, jogou bem, gosto do Rodrigo Andrade, jogador guerreiro, brigador, tem um bom passe, entra o Índio, né, zerado, há muito tempo não joga, né, e entra numa fogueira danada, mas também é um jogador que pode organizar um pouco mais a saída lá atrás. Toca a bola mais uma vez aqui pro CSA, campo de ataque, agora de briga pela bola, o Edson faz a roubada, já rola com o Yuri, domina, faz a proteção, recebe falta, inteligente ali o Yuri para parar o jogo, ele bota o corpo à frente, recebe a carga, falta anotada, é falta que favorece a equipe do Guarani no círculo central do campo, Adriana. A falta do Giovani, capitão do time do CSA, no 14ª falta da equipe alagoana no jogo, contra 10, Guarani menos faltoso nessa partida, fez apenas 10 faltas. Ô Carlão, e o Iago, hein? Só aquela correria no começo lá, a hora que ele voltou a ser o Iago, sumiu. O Iago Por que insiste com o Iago, hein? O Mozart deve ter pensado na velocidade, né? Na velocidade, ele perdeu... Pode até queimar minha língua, hein? Pode até queimar, claro, mas é um jogador que tem sérias limitações, né? Como o Edson, por exemplo, agora lá do meio campo, querer bater pro gol. O que aconteceu lá dentro? A bola caiu lá... ele quis ganhar o leitão, né? Essa bola caiu lá na praia de Pajuçara. Ou lá a caminho de Maragogi, viu? Pode ser também. Porque, foi longe, hein? Ele quis ganhar o leitão essa noite. 32 minutos e 50, CSA no campo de ataque lá pela direita. Pintou cruzamento na área, desvio no primeiro pau, vai sobrando. John Mercado, ele corre para ficar com a bola ali pelo lado esquerdo, já faz o domínio, tem marcação para cima, devolve o cruzamento lá na grande área, segundo pau, sobe de cabeça o Jamerson, não encontra nada. O CSA sobra a bola com o Gabriel, à frente da área, rola lá pela direita, lá do outro lado, chega, recebe, domina mais uma vez a equipe do CSA, bola rolada, devolveu o Lucas Marques, recebeu na ponta direita, cruzamento feito, chega, zaga do Bugre, sobra de bola com o Yuri, não consegue, domina, batida de fora, espalma Kozlinski.
bota pra fora em escanteio. Na batida do Gabriel, lá pela ponta direita, de perto da canhota, jogou quase gol de empate, alagoano, Adriana. Pegou muito bem na bola agora o Gabriel, um chute certeiro, colocado. Muito bem posicionado, o Kozlinski conseguiu, de mão trocada, colocar essa bola para escanteio. O Bugre vai vencendo 2-1. Escanteio, 10º do jogo para a equipe alagoana. Pintou, levantamento, o segundo pau passa por todo mundo. Chega o Iago, chega junto dele ali o Gabriel. Iago faz a proteção para sair jogando, Iago faz o domínio, já sai carregando a bola. Tem 2 jogadores da marcação, ele bota na frente para sair correndo. Deram um trançapé nele ali. É o Giovani que deu um trançapé nele ali e a falta e fica reclamando ainda, viu, Adriana? Fica reclamando, mas não teve jeito não. Foi falta mesmo no momento em que o Guarani tentava sair na velocidade e agora a câmera mostra o Rodrigo Andrade já fazendo um gelo ali na panturrilha direita. É mais um jogador que deixou o gramado esta noite com problemas físicos. Vamos ver como é que vai vir esse Guarani para enfrentar o Londrina na segunda-feira no Brinco de Ouro. Pois é, tem todo mundo. Aliás, tem uma fábrica de gelo ali para atender o Guarani, né? Tem gelo na perna do Vilelo, na coxa do Giovanni Augusto, na panturrilha do Rodrigo Andrade. Carlão, hein? Mas a do Rodrigo eu acho que é mais para dar aquela relaxada. É um time on the rocks. Não deu a impressão de ter saído lesionado, não. Mais para dar uma refrescada ali na batata da perna do Rodrigão. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Scheibe. Diz aí, meu mini craque. Pelo 19991869070 tem muito ouvinte curtindo a CBN mandando mensagem. O Carlos Aparecido do Cambuí fala nada melhor que ver o Guarani ganhando ouvindo a CBN. O Marco Azevedo de Jaguariúna diz: avante Bugre. O Guina Aguirre de Nova Odessa tá curtindo o jogo no trabalho, fazendo uns belos sanduíches. Ele manda foto aqui, tá bem bonito, viu, Cabela? Deu até fome. E curtindo a transmissão CBN. Manda aqui na Benjamin Constante aqui. Qual é o número? Lembra do número aqui? 1214, Benjamin Constante, 1214, terceiro andar, CBN Campinas. Pode mandar aqui, estamos aguardando aqui, mas vai rápido, tá? Porque o jogo já tá com 35 minutos desse segundo tempo. 2-1, Guarani tá ganhando de virada pra cima do CSA. Em troca ali do CSA, daqui a pouquinho, Adri confirma. E lá no Taquaral, hein? Lá no Taquaral tá rolando o voleibol. Transmissão do youtube.com/esporte CBN Campinas. Dá pra ouvir um pouquinho o Rafael Pio que tá narrando? É assim que gosta de ser chamado. Vem pro saque. Recepção do Diego. Ela bate no teto. Que pancada do Adriano, hein, Guariz? O ponto do vôlei, Renato. Pancada tão forte que a bola foi no teto e o Diego xingou o teto. Porque se fosse mais alto a bola voltaria, né? Mas volta a fazer um side-out o vôlei, Renata. 15-13. Lá vem Demian Gonçalves para o seu estiloso saque. Tá vencendo o vôlei Renata 15-13. Vitória do vôlei Renata, bota o vôlei Renata na final do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho toda a transmissão na sequência de Guarani e CSA com Rafael Pio, Renata Rondini, Marco Guarizo, todos direto e ao vivo lá do ginásio do Taquaral. 36-50, 2-1. Carlão, Guarani tá se segurando, Carlão. Tá se segurando, até que a pressão que nós imaginávamos, ela não está acontecendo de uma maneira tão intensa. O CSA fica com a bola, tal, exerce um certo perigo, mas o Guarani vai conseguindo administrar. O problema é que o contragolpe não está encaixado, né? O Iago não consegue escapulir aqui pelo lado direito, muito menos o Edson lá pelo lado esquerdo, ou seja, o sufoco vai ser assim até o final. Tem substituição na equipe alagoana. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Terceira mudança no CSA do Roberto Fernandes, foi embora o 9. Lucas Barcelos está fora para a entrada do 99, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, camisa 99, está no jogo. Rodrigo Rodrigues está em campo aqui. Vamos anotar aqui. Rodrigues, pronto, está anotado aqui. É quase isso que eu escrevi. Não foi bem isso, mas tudo bem, tá valendo. Tem mensagem chegando. Não, tem gol na parada. Tem gol, o meu caro Fábio Scheibe. Lá no Maranhão, Elkson desconta para o Grêmio. Sampaio Correia faz 2, Grêmio tem 1. Que coisa, hein? Olha o Sampaio Correia ganhando o Grêmio. Sampaio Correia também vai se livrando matematicamente. Sampaio Correia vai somando mais 3 pontinhos aí. E o Grêmio, que
com o Renato Gaúcho. Acho que não ganhou fora de casa ainda na volta do Renato Gaúcho. Em 38 minutos e meio desse segundo tempo. Jogo tá parado, tem falta pro CSA lá pela direita. Reta final de jogo, vem pra cima a equipe alagoana em busca do gol de empate. O Guarani tá ganhando. Torcedor do Guarani feliz da vida. 3 pontos importantes. Diego Renan tenta o cruzamento, chega por baixo. Richard Rios cortou, só que na contramão. Kozlinski consertou. Bola sobrou pelo lado esquerdo com o John Mercado. Domina, perto da canhota, levantamento na área. Sobe a zaga do Bugre. Para fazer o quarto, ela vai sobrando com o Edson lá pela esquerda, tenta sair jogando. Todo mundo fica pedindo um toque de mão do Edson. Manda seguir o jogo. Edson faz o domínio, carrega, vem buscando, vem prendendo a bola, vem carregando o Guarani no campo de ataque. O Iago passou, deixou curtinho com o Yuri. O Edson caiu no meio do campo. Sobra de bola lá pela esquerda com o Jamerson. Guarani vem para cima. Quem sabe o terceiro do Bugrão. Jamerson vai para a finta. Lucas Marques por baixo. Para fazer o quarto e sai jogando para a equipe do CSA. Realmente, o time do Guarani pro ataque, pro contragolpe tá travado o time do Guarani pro contra-golpe. Vem CSA mais uma vez pro ataque. Diego Renan bota na frente. O lançamento é feito ali pelo lado esquerdo. No ataque o Rodrigo Rodrigues faz o domínio, mas tá marcado o impedimento no ataque da equipe do CSA. Adriano Almeida. O impedimento do Rodrigo Rodrigues quando ele entrava era coisa de centímetros ali, mas a bandeira foi muito bem, assinalou. Provavelmente com a ajuda do VAR, mas está valendo e o Guarani vai ganhando de virada, 2-1. A dona Luísa Reis, Luísa Naljorques Reis, gaúcha, marcou impedimento no ataque do CSA. 39 e 57, vai pintar o minuto 40, vai pintar o minuto 40, 40 minutos, aí o toque CBN marcando, 40 minutos, reta final de jogo, o CSA vem pra cima, ali pelo meio faz a tabela, bola enfiada lá na ponta direita, vem CSA, carrega no contragolpe, pintou o cruzamento, rasteiro, Kozlinski! Cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão, Adriana. Tentou um chute cruzado ali, bem rasteiro. A defesa do Guarani estava bem postada e o Kozlinski mais ainda. Se atirou de encontro à bola, evitando o perigo maior. O Kozlinski agora sem pressa nenhuma para repor a bola. 2-1 de virada, Guarani tá ganhando. Já passamos de 40 minutos desse segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Kozlinski tá lá. A reposição de bola sem muita pressa. O Guarani vai ganhando tempinho ali. Vai somando esses 3 pontos importantes. Nós falávamos durante a semana que esses 3 pontos seriam de fundamental importância para a equipe do Guarani. E será, ainda mais com os resultados desse momento. Daqui a pouquinho o Fábio Chaves vai passar pra gente, antes ainda mesmo de terminar o jogo, a classificação de momento da equipe do Bugre. Vem pro campo de ataque, Guarani, lançamento feito, chega Lucão, recua lá com o Carné, vai pra cima dele o Iago, Carné não quer papo não, dá um bico na bola, despacho pro campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do Guarani, escora de cabeça, ela vai sobrando lá pelo lado esquerdo, por ali com o Richard Rios, domina, finta, escapa da marcação, protege a bola. Tinha o Jamerson do lado dele para fazer o passe, ele quis fintar ali pelo meio, numa dessa perde a bola ali, vem contra-golpe pro CSA com a zaga aberta, totalmente aberta do jeito que estava ali o Guarani. Tem que tomar cuidado, Adriano Almeida, avisa ele lá. Cabela, é jogo que no discurso da semana está sendo encarado como final de campeonato para os atletas do Guarani. E final de campeonato tem que botar a bola para o mato, para qualquer outro lugar que não seja em direção ao gol. E o Guarani pega um elevador muito interessante, né, confirmando essa vitória. Chega a 38 pontos e aí vai precisar de 2 vitórias e um empate, talvez, para realmente matematicamente escapar de qualquer ameaça de rebaixamento. Guarani ainda tem 3 jogos em casa, ou seja, fazendo a lição de casa tá mais do que tranquilo, ou então nem precisa fazer toda a lição de casa, ganha 2, empata 1, tá garantido na Série B em 2023. 42 passados, vem CSA mais uma vez ali pelo meio que o Lucas Marques toca a bola no Gabriel, recebe, faz o domínio, marcação pra cima dele do Rios, ele dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita, por ali que chega Lourenço, ele puxa pelo meio, prepara o chute, prefere o passe, é pro Diego Renan já bota pela esquerda com o John Mercado, liga já, bota a bola lá pela esquerda, vai na linha de fundo, prepara o cruzamento, explodiu em cima do Diogo Matheus, foi pra fora, escanteio, é mais um esquinado que favorece a equipe alagoana, viu, Adriana? Eu já perdi as contas de quantos escanteios o CSA teve só nesse segundo tempo. Guarani tá conseguindo se livrar. 43 do segundo tempo, é mais uma chance para o CSA no escanteio. É o 11º escanteio, pintou, levantamento forte demais, vai saindo lá do outro lado. Chega lá o Mercado, chega pra cima dele o Rio, o Edson, protege, a bola vai pra fora, arremesso é manual pra equipe do Bugre. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 43 minutos, é o segundo tempo.
32ª rodada, Série B do Campeonato, tá na reta final do Campeonato Brasileiro também, viu? Reta final de jogo, 43, placar CBN está assim, ó. CSA. 1 pro CSA. Guarani. 2 pro Guarani. Fábio Scheibe. Amanhã, pela 29ª rodada da Série A, o Internacional pega o Santos, o Flamengo pega o Bragantino e o Corinthians recebe o Cuiabá. Na segunda-feira, o líder Palmeiras encara o Botafogo fora de casa. Futebol Globo CBN. Chega CSA no campo de ataque, dá um bicão na bola, a zaga do Bugre, subiu, desceu, caiu ali na lateral da grande área. Richard Rios brigando pela bola, dá um toque nela. Chega Jamerson, só que ele chutou contra o Patrimônio. Ali pra área, de cabeça, Derlan de cabeça, era o Índio. Tava ali o Índio, tocou de cabeça, a bola foi pra fora, arremesso manual pro CSA. 44, vai mexer 2 vezes o Roberto Fernandes, vai botar uma molecada pra correr ali pra cima do Guarani nesse finalzinho de jogo. Enquanto o jogo tá parado, quero bater o papo, Fábio Scheibe. O Guarani tá subindo, tá indo a 38 pontos, tá ficando a que distância da zona de rebaixamento? O Bugre está dando um belo salto nesse momento na tabela de classificação. Está na 13ª colocação com 38 pontos. Está a 3 do próprio CSA, que agora abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 35 pontos, Cabela. Aí, portanto, vai se distanciando entre o Guarani e o CSA. Quem tá no meio aí? Tem Novo Horizontino no meio, tem Chapecoense no meio. Quem mais tá no meio aí? Quem tá nesse bolo aí, Fábio? O Vila Nova, que vai empatando com o Operário, está chegando a 38 pontos também, mas está abaixo do Guarani. O Novo Horizontino tem 36 e a Chapecoense tem 35, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Batida de fora para fora do gol! Encheu o pé na bola o Giovani lá da intermediária, bota para fora, teve desvio. Escanteio para a equipe do CSA lá pela direita. É o 12º, viu, Adriano Almeida? Um chute de muito, muito longe, encheu o pé. Mas aí essa bola acabou resvalando. Não sei não se ela não iria pro gol se não tiver. Mas não, Bandeira não viu desvio, não. Foi direto. Foi pra fora mesmo. Melhor pro Guarani, que vai vencendo 2-1 no momento em que o CSA faz mais 2 mudanças. Então vamos lá, tem substituição na equipe alagoana. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. As 2 últimas alterações do jogo, 2 mudanças nas laterais do CSA. Foi embora o 2, Lucas Marques, para a entrada do 36, Edson. Edson, 36, está no jogo. O outro lateral, Diego Renan, camisa 26, saiu para a entrada do 10, Rogério. Rogério, camisa 10, também está no jogo no momento em que é sinalizado 6 minutos de acréscimo. Esse Rogério, camisa 10, não é aquele Rogerinho não, hein? É, o Neymar do Nordeste. É, que passou pelo São Paulo e tudo mais. É ele mesmo? É ele mesmo. Tem um time interessante o CSA, né? Mas muito jogador cansado, eu acho, também. Na gíria do futebol a gente fala assim, né, boi cansado. É, isso aí. Medalhão. Mas esse Rogerinho, ele... Vamos a 51, em 6 acréscimo. Esse Rogerinho, ele não tem 30 anos ainda, tem? Se não tiver, tá próximo, Cabelo. Ele pintou bem, né, naquela época do futebol nordestino, veio aqui pro São Paulo, fez alguns gols, mas não sei se empolgou na carreira, mas reserva do CSA, né? Pois é, que coisa, hein? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 47 minutos é o segundo tempo, vem CSA tocando passes ali pro campo de ataque, lá pela meia direita, mais uma vez Giovani, pintou levantamento na área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte, a bola vai sair em arremesso manual. João Mercado tá ali para fazer o arremesso rapidamente, fez a cobrança com as mãos pro Giovani, trabalha ali pelo meio, Rogério tentou o toque, chega por baixo a zaga, tá jogando ali pelo meio o Edson, o Madison, inteligente, deixou o corpo ali para receber a falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani ali, do Adriano Almeida. Vai valorizando agora, o Madison até tentou sair jogando, carregando essa bola, o CSA tentou ali uma roubada, mas com uma falta. Kozlinski agora vai para cobrança, o capitão do Bugre, goleirão, sem pressa nenhuma.
Vamos a 51, vamos chegando a 48 deste segundo tempo. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Pega o elevador do Guarani com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos em 3 jogos. Sensacional, Bugrão neste momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai dando um passo importante, vai chegando a 38 pontos. Vai se livrando, vai deixando o pepino para as outras equipes para baixo ali. Entre ele, a zona de rebaixamento em 3 clubes. Vem CSA, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, bola para fora. Só tiro de meta, tá dando ali o Jean-Pierre, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Adriano Almeida. E os jogadores do Guarani agora argumentam algo ali com o árbitro que sinalizou, na verdade, uma falta do CSA e nem foi um tiro de meta, foi uma falta de ataque da equipe alagoana que vai tentando no desespero nesses 2 minutinhos finais. Entre Guarani e o CSA, que é o primeiro da zona de rebaixamento, em Novo Horizontino, Vila Nova e Chapecoense. Que salto importante o Guarani nesse momento da classificação que joga segunda-feira. Aliás, torcida do Guarani, hein? Torcida do Guarani, segunda-feira tem que marcar presença em massa no Brinco de Ouro para empurrar o Bugre para cima do Londrina, porque se conquistar mais 3 pontos frente ao Londrina na segunda-feira, vai a 41 pontos. Praticamente se livra do rebaixamento. O Guarani que fez um primeiro turno terrível o primeiro turno do Guarani. Daqui a pouquinho tem vôlei, Renata e Suzano estão jogando lá no Taquaral. Rafael Pio tá narrando, tá transmitindo no YouTube Esporte CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. 49,5, vem CSA pro campo de ataque, lançamento feito, chega Richard Rios, fez a finta, foi tocado, é falta pro Guarani, o árbitro que não, segue o jogo, chega por baixo, toca na bola, recuada, briga lá, Edson contra Edson do Guarani contra o Edson que entrou no CSA, o Edson do CSA bota a bola no campo de ataque, lançamento feito, sobe Derlan de cabeça, ela vem pelo meio, trabalhando ali com o Lourenço, deixa a bola do lado, pintou cruzamento na grande área, forte pra fora, só tiro de meta para a equipe do Bugrão. 50, último giro do ponteiro. Olha, é câimbras, hein? O João Vitor, do jeito que ele tá mancando ali, é câimbras, hein? É, tem jeito de câimbra mesmo aqui. Um guerreiro, João Vitor, durante os 90 minutos, mais acréscimos. Outro que sente também é o Richard Rios. Mostra cansaço os jogadores do Guarani nesse jogo intenso no Rei Pelé. E o Guarani pouco tempo para descansar. Segunda-feira já tem um novo confronto. Para a festa do torcedor do Guarani, vai terminar o jogo no Rei Pelé, 50 minutos e 40, lançamento feito para fora, de graça para o Guarani, vai botar um ponto final o Jean-Pierre Gonçalves Lima, o árbitro do jogo. A bola foi para fora, tem arremesso, 50 minutos e 50 segundos para terminar o jogo. No Rei Pelé, vitória do Bugrão, tem arremesso ali, não tem pressa nenhuma. Diogo Matheus vai fazendo a cobrança, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, sobe de cabeça a equipe do Guarani, toca na bola, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo, deu Bugrão no Rei Pelé. CSA. 1 pro CSA, Osvaldo. Guarani. 2 pro Guarani, Isaac Yuri. Adriana Almeida, já emenda o seu destaque final, Adriana Almeida. Tá legal, Cabela. O Guarani, terceira vitória consecutiva, melhor momento do Bugre nesse brasileiro da Série B. O time que retorna para Campinas amanhã tem um regenerativo, depois já começa a pensar no Londrina. E para esse jogo, o técnico Mozart pode ter muitos problemas, porque o Leandro Vilela já está suspenso com o 3º cartão amarelo. Hoje, Giovanni Augusto saiu com gelo na coxa, preocupa para a partida contra o Londrina. O Rodrigo Andrade saiu também com desgaste muscular na panturrilha, mas não deve ser uma situação tão séria. Por outro lado, o técnico Mozart terá o retorno do zagueiro Ronaldo Alves, que esta noite não foi a Maceió porque cumpriu suspensão. O Bugre, então, se preparando e faltando um pouquinho, só um pouquinho mais para conseguir a pontuação necessária para escapar do descenso. Eu me despeço por aqui, uma ótima noite para vocês. Legal, Adriana Almeida, obrigado pela participação e até a próxima, Adri. Vamos abrir, vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Carlos Cabela. Daqui a pouquinho tem vôlei, Renata e Suzano, tá dando vôlei, Renata, hein? Fechou o primeiro set, 1-0, 25-23, lá
no Taquaral, Fábio Scheibe. Um abraço para você, meu caro Fábio Scheibe. Um grande abraço, Cabela. Bom fim de semana. Igualmente para você, grande abraço. Tem comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas. Na final, quem se deu bem não conquistou o campeonato, mas como se fosse, foi o Guarani. Ah, com certeza, Cabelo. Uma vitória maiúscula, importantíssima. Se nós falávamos que o empate era importante, imagina então a vitória. Creio que é uma vitória para encaminhar de uma maneira muito importante, muito convincente a permanência do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, algumas mudanças do Most, ou uma mudança me incomodou quando ele abre mão do Isaac para colocar o Madison. Eu acho que isso atraiu demais a equipe do CSA. Mesmo assim, o sistema defensivo teve um bom comportamento. Infelizmente, o contragolpe não ficou muito bem encaixado, mas de qualquer maneira, conseguiu segurar o resultado, traz para Campinas 3 pontos importantíssimos e aí sim, confirmar aí esta permanência nas partidas disputadas no estádio Brinco de Ouro. Uma vitória com a marca aí de um Guarani muito guerreiro em Alagoas. Abraço pra você, bom final de semana, Carlão. Valeu, Cabelinho, um abraço, até mais. A gente encerra aqui a transmissão de Guarani 2, CSA 1. Daqui a pouquinho tem vôlei, Renata. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Vem pra Carueme. Só na Carueme você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Carueme você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Carueme. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843.
Futebol, todo CBN. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Muito bem. Deu Guarani em Alagoas, 2-1 para cima do CSA. E agora você fica com vôlei Renata e Suzano, narração de Rafael Pio. Muito boa noite para você, Carlos Cabela. Mais uma vez, boa noite para quem está com a gente no YouTube do Esporte CBN Campinas. E muito bem-vindo você que está no FM 99.1. A partir de agora, vôlei Renata e Suzano. Vôlei Renata venceu o primeiro set por 25-23. Nesse segundo set, 5-2 no placar. Torcedor do Guarani feliz da vida com a vitória do Bugre. E agora é o torcedor do vôlei Renata, que já estava acompanhando no YouTube, passa a acompanhar no FM. E o torcedor de Suzano, que está com a gente no YouTube também, sofrendo com a equipe que precisa vencer o jogo se quiser chegar, né, ao terceiro confronto. Se não, decisão já formada entre SESI e vôlei Renata, que seria uma baita de uma decisão. Vem agora Felipe Brito pro saque, segundo set em andamento. Olha a bola de check, deu defesa. Adriano lá no fundo. Demian Gonzalez faz um levantamento. Vem o Barreto na pancada, deu defesa, mas volta pro vôlei Renata. Na largadinha, João Frank deu recepção, deu defesa. Essa bola vai voltar de graça pro vôlei Renata. Olha o rally espetacular. Levantamento pro Sabino. Na saída de rede. Ele acha um espaço na diagonal, coloca essa bola no chão. Que belo ponto de Suzano, 5-3, Guarizo. Depois de um rally pegando bola de tudo que era jeito, né? 5-3 para o vôlei Renata nesse set. Para os amigos que estão ligando no FM agora, o vôlei Renata venceu o primeiro set por 25-23. Mas esse ponto foi um rally para receber o pessoal do FM com pompa e circunstância. Impressionante o ataque de Suzano. Sem dúvida nenhuma. Saque do Sabino, a recepção lá no fundo foi do Adriano. Essa bola do Frank, do Felipe Roque, foi na diagonal, mas foi direto pra fora, né, Marcão? Eu, pra te falar a verdade pro nosso ouvinte do rádio, eu não vi porque tinha gente passando na minha frente no momento. Mas se você falou, tá falado. Foi fora, mas Guarizo, a gente até soprou pra ver se ela ia pra dentro, mas não foi não. Foi bem fora. Aquilo que a gente falou, o Roque vai começar a variar um pouco mais, a tentar tirar ali centímetros no ataque dele para tentar furar esse bloqueio, mas infelizmente essa foi para fora. Passou raspando, mas foi direto para fora na diagonal ali do Felipe Roque. Vem Sabino de novo pro saque, agora ele fica na rede. Pra sorte do vôlei Renata, né? Porque vinha passando bem agora no saque, né, Guarizo? Vinha muito bem, mas essa ele bateu a bola ainda muito no alto. Aí não teve força para passar da rede. 6-4. É bom que o side-out tá ao lado do vôlei Renata. Lá vem Felipe Roque. Prepare o braço, defesa de Suzano. É o saque heavy metal. Vem Felipe Roque na pancada. Ace de Felipe Roque. Essa foi um heavy metal em dó maior, hein, Marco Guarizo? Acompanhado de uma orquestra aqui no Taquaral. Impressionante esse rock, o rock mais afinado da história. Muito heavy metal. O peso desse saque foi impressionante. É heavy metal, ultra heavy, 7-4. Um Welcome to the Jungle, um Paradise City, hein, Renata Rondini? Welcome to the Jungle, com certeza. Com toda a introdução de 4 minutos e meio.
Rapaziada, tá secando a quadra, 7-4, 3 pontos a vantagem. É bom que vocês dão aula de rock aí, de Guns N' Roses. Que maravilha, hein? Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Já autorizado o Felipe Roque para vir pro saque. Agora ele tira o peso, Ace! Quando todo mundo esperava a pancada, ele tirou o peso da bola. O Diego tentou a recepção, não teve jeito não. 8º ponto do Vôlei Renata, segundo Ace seguido, Marco Guarizo. Esse foi um rock clássico, mas com gingado do Elvis Presley, né? Pra surpreender toda a recepção. Tava todo mundo esperando a bola lá no fundo da quadra. O rock bateu ela curtinha, tirando o peso da bola. Mais um rock muito melódico para abrir 4 pontos. 8-4 para o jogo técnico Marcão de Suzano. Tem que parar, né, Rê? Porque abriu 4 pontos de vantagem o Vôlei Renato. O Marcão faz certo para o jogo. Para o jogo, tem que buscar a equipe de volta. Fora a diferença de 4 pontos, a gente tem que trazer uma estatística aqui. Dos 8 pontos do Renata nesse momento no set, 3 foram de erros de saque direto do Suzano, e além do que 2 aces do Rock agora para destruir qualquer motivação dentro do jogo. Então assim, é hora de parar, trazer a galera para o jogo de novo, reconstruir a estratégia, principalmente trazer o emocional da equipe, né? Que precisa da vitória nesse set para continuar construindo aí a esperança de se manter na briga por uma vaga na final. Deixa eu mandar um abraço pro Vadinho. Grande Vadinho, tá feliz da vida, né, Vadinho? Vadinho, o Edson, rapaziada, tá toda contente com a vitória do Guarani, agora acompanhando Vôlei Renata e Suzano. 8-4 neste segundo set, hein? O primeiro set deu Vôlei Renata 25-23. Vem Felipe Roque pro saque, agora na pancada, recepção, lá na ponta foi do Celestino, levantamento, na mão de ferro, volta para a equipe de Suzano na pancada na diagonal, consegue colocar essa bola no chão e marca mais um ponto, o 5º de Suzano, Guarizo. É aquela machadada do Celestino, né, que o braço vai por cima do bloqueio, foi muito bem agora, encarando um duplo, colocando essa bola no chão, deu certo o tempo pedido pelo Marcão, deu uma esfriadinha no Felipe Roque, apesar de o saque ter sido bom. E é o próprio Celestino quem vem agora pro saque. É o Daniel. É o Daniel, perdão. E solta o braço, fica na rede. Ficou na rede, ficou se lamentando ali o Daniel. É o 9º ponto, 9-5, Guarizo. O Daniel que errou, para quem tá chegando no rádio agora, ele errou uma última bola no primeiro set, né? Ele acabou tocando na rede. Tava sendo o maior destaque da equipe do Suzano, agora tá dando uma rateada no jogo, melhor pro Vôlei Renata, que abre 4 pontos e o Frank saca. Vem João Frank pro saque. A recepção é do Daniel, levantamento do Luizinho lá na ponta. Deu defesa do Ale, espetacular. Felipe Roque faz o levantamento. Aí o Frank tem que passar de qualquer forma. Vem pro ataque, sobe o bloqueio. De novo o contra-ataque da equipe de Suzano. Bloqueio. Caiu dentro. Essa bola cai dentro da quadra de Suzano. No bloqueio duplo. É o 10º ponto do Vôlei Renata, Marco Guarizo. Alô, Celestino, chama o seguro que bateu no muro, hein? Marcadíssimo depois de um ataque, ou melhor, uma passada de bola muito inteligente do Frank, que deu para que o Luizinho fizesse a recepção. Aí depois estava bem armado o bloqueio, 5 pontos a vantagem. Vem Frank, bom o saque, Diego na recepção, Luizinho faz o levantamento, aí essa bola não vai passar, porque teve inclusive o toque na rede, o Celestino tentava passar, essa bola não conseguiu, é o 11º ponto, abre 6 de vantagem o Vôlei Renata, Marcão. O saque do Frank tá excelente, né? Não consegue fazer o passe a equipe de Suzano, tanto que vai mudar agora o técnico Marcão, coloca o Campelo, que é levantador, ele já inverte o 5-1, coloca o Jô, que é o jogador mais alto da equipe com 2,5, né? E aí vem o levantador, o Campelo, camisa número 3, tá? O Pedra tá em quadra também, Campelo, não, o Pedra continua. Já tava. Sim, quem saiu foi o Sabino, número 5, e o Luizinho, 12. Exatamente. João Frank vem pro saque. Muitas mudanças da equipe de Suzano para tentar alguma coisa no set, porque abre 6 daqui a pouco. Quero saber da Renata Rondini se
Tudo indica um set um pouco mais tranquilo. Bom saque, Diego na recepção. Campelo faz o levantamento.